Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adscast. Meu nome é Fernando Coelho, tem aqui comigo meu grande amigo Leonardo Junks. Fala pessoal, bora hoje para mais um episódio, olha o conteúdo sobre comercial. Eu sei que vocês gostam aí e a gente vai fazer muitas perguntas aí, vai ser aquele episódio top. É dos assuntos mais pedidos. Os mais pedidos. Vou fazer a apresentação aqui do nosso convidado. O cara é especialista em recrutamento, processos de gestão para Inside Sales, atua na área comercial desde 2017, é fundador da Sales Leader Group, além de ter um físico invejável. Eduardo Calduro. Seja bem-vindo, irmão. Prazer, um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra estar participando mais uma vez do Adscast. Hoje vamos bater um papo bem legal, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Hoje mais calma, primeira vez que ele veio foi lá no NL, então foi um papo mais curto. Pocket, né? Sim, um papinho ali de 20, Já foi 30 excelente, minutos. diga-se de passagem, foi muito bom. Foi um papo bom. Antes de começar, deixa eu falar sobre os nossos patrocinadores aqui do nosso amigo Kleisler, que ajuda a gente a manter esse projeto ativo. É o cara do digital aí, o advogado que vai resolver os seus problemas se você tiver algo aí dentro do digital, tanto com a sua marca ou com o seu infoproduto, se você foi pirateado. Qualquer problema que você teve, esse é o cara que vai resolver o seu problema. Ou se você quer evitar de ter o problema, também pode falar com ele, certo, Léo Junks? Certíssimo. O Kleiser tá comigo aí desde 2020, cuidando dos nossos projetos, cuida do NL, cuida do Finch, Baroni, uma galera grande aí, um dos advogados mais respeitados aí, especializados no digital. Calduro também, né? Cuida do projeto do Calduro também e nos apoia aqui no Adscast. Então a gente acredita, a gente confia no trabalho dele. Então, sigam e quando precisar, chamem ele. Excelente, é isso aí. Bora pro papo? Pô, hoje a gente tem que tá com mais tempo, mais calmo. Queria entender um pouco da sua jornada, porque, cara, você é muito jovem, mas você já tem um conhecimento muito foda em comercial. Como é que você fez para adquirir tudo isso nesse curto tempo aí, em poucos anos? Pô, de 2017 para cá são o quê? 7 anos? Pô, você já tá atuando ali de igual para igual com os gigantes. O que você fez nesse período aí, cara? Eu queria ir em restaurante e não olhar o preço. Eu queria poder viajar, eu queria poder ter liberdade de tempo, poder organizar minha rotina, eu queria ter qualidade de vida e proporcionar isso para as pessoas que eu amo também. E em 2017 eu entrei na faculdade de engenharia, eu caí de paraquedas depois disso na área comercial. E quando eu tive contato com a área de vendas, eu percebi que a venda não acontecia só no varejo. Quando a gente vai no shopping, precisa comprar uma roupa, por exemplo, entra numa surf shop e começa a ser assediado. E aí, eu preciso de alguma ajuda e tal. Eu percebi que empresas compravam de empresas. E aí eu comecei a entender que existia um mecanismo por trás disso. Comecei a ler Receita Previsível, Spin Selling na época. Trabalhei de graça durante 3 anos no Movimento Empresa Júnior, depois trabalhei numa startup do setor farmacêutico, na Stone Pagamentos, depois no Grupo A Educação, na sequência na V4 Company. E quando eu estava na V4, eu decidi que eu queria empreender, busquei uma mentoria com meu sócio, hoje sócio, Rodrigo Noll, e nisso surgiu a SLG como uma empresa de estruturação de processos comerciais e formação de times de venda. Então, a jornada de 2017 até 2021 foi essa. Foi quando eu tive o primeiro contato com a área comercial e, de fato, decidi que era aquilo que eu queria fazer. Mas eu percebo que o principal ponto de virada foi ter uma pessoa muito próxima a mim, meu sócio, o Rodrigo, que conseguiria antecipar os erros, antecipar os acertos que eu deveria ter para conseguir crescer um negócio. E aí que muitas pessoas se perdem no mercado digital e no geral, porque tem muitas referências, tem muitas pessoas que podem acompanhar e ficam perdidas, compram curso de um, compram mentoria de outro, não aplicam e aí ficam sempre no mesmo lugar. Então ter um mentor é muito importante, eu acho que foi isso que fez com que a minha caminhada fosse acelerada. Então ter alguém que eu confio e que consiga também me trazer qual é o próximo passo que eu preciso dar para atingir meu objetivo. Pô, foda. Tem muita gente que confunde essa questão aí de mentor, né, cara? O mentor, ele serve justamente para encurtar esse teu processo, né? Porque o mentor, ele já errou bastante na jornada, já quebrou bastante a cara e ele tá ali justamente para que, não que você não vai errar, né? Mas para encurtar esse seu processo, evitar erros que ele já tenha cometido aí. Perfeito. E você falou uma coisa muito importante, você teve o contato aí com o Rodrigo lá atrás e foi com ele acompanhando, ele foi te mentorando, te guiando, hoje ele é teu sócio. E eu falo pra galera que também tá entrando no digital assim, cara, não é o Léo, não é o Fernando, tem vários professores muito bons, só que você não deve sair por aí comprando tudo. Cara, consome o conteúdo gratuito, segue 10 pessoas ali, ó, vai consumindo conteúdo gratuito, vê qual que se dá match, que se conecta contigo ali, ó, assim, cara, gosto desse cara, assim, daí sim você vai investir ali. Tem gente que investe, às vezes, num conteúdo ou outro ali, consome aquele conteúdo, só que testou uma vez, não deu certo, pô, vai pular para um outro método. Não que aquele método não funcione, ele funciona, mas é no erro, nos acertos, nos testes, né, cara? Pô, muito legal isso daí. Você falou um negocinho também nessa tua jornada aí,
que é muito importante do trabalhar de graça ali, né? Em 3 anos de graça. Tem muita gente que começa e não quer fazer, né? O de graça. Ah, não, preciso ganhar. E você, foi na época da faculdade, né? Na época da faculdade você trabalhou, você se dedicou para isso daí. E como foi essa experiência de trabalhar de graça? Porque eu falo para muita gente hoje, chega lá no perfil também, a galera tá começando e não quer trabalhar de graça. Eu trabalhei de graça para aprender. Eu trabalhei lá em 2018, eu fazia de graça e não tinha problema nenhum com isso. Tava aprendendo uma habilidade nova com uma outra pessoa investindo naquilo ali. Como que foi isso para você? A primeira coisa que uma pessoa precisa fazer quando quer entrar no digital, quer fazer uma transição de carreira, é construir um case de sucesso. É gerar resultado, independente do quanto vai ganhar. Só que é um privilégio tu conseguir trabalhar de graça. Tem pessoas que têm contextos familiares que precisam, de fato, ter uma renda, precisa se manter. Só que acho que precisa olhar muito para essa questão do custo fixo mensal e encontrar uma oportunidade que supra este custo fixo. Se não for naquela posição que a pessoa deseja estar a longo prazo. Por exemplo, a pessoa trabalha em algo mais operacional, sem muita perspectiva e quer fazer uma transição. Ela pode utilizar de um contraturno, utilizar de um outro momento que não esteja ligado àquela primeira atividade para se dedicar aos poucos e consolidar um primeiro case. Porque no momento que a pessoa tem um case de sucesso, no momento que ela valida a sua metodologia, no momento que ela consegue aplicar pela primeira vez de forma consistente aquilo que aprendeu, ela vai conseguir cobrar cada vez mais caro, vai conseguir prospectar outros clientes, vai conseguir posições melhores no mercado, ela vai aumentar o preço dela, ela vai se tornar um profissional mais caro. Então, trabalhar de graça é um privilégio. Ele não é para todo mundo. Mas aceitar oportunidades que não estejam ainda dentro de uma proposta financeira coerente com o que a pessoa quer no longo prazo é necessário para que a pessoa consiga se tornar um profissional mais caro, consiga cobrar mais caro depois por isso também. Então, aceitar a oportunidade, estar disposto a, de fato, colocar a mão na massa, dormir mais tarde, sacrificar finais de semana, de fato, fazer o que precisa ser feito, é o primeiro passo que uma pessoa precisa dar para, de fato, caminhar num sentido mais próspero, olhando para o digital. Muito, muito cirúrgico isso daí, né, cara? Eu acho que tá muito mais em virar a chavezinha, tirar esse trabalhar de graça aí para o vínculo de oportunidade. Exatamente. E assim, acho que a parte mais difícil que muita gente tem é de identificar o que de fato é uma boa oportunidade de estou entrando numa furada, estão abusando da minha pessoa por ser boa, entendeu? Essa é uma parte que, e assim, hoje em dia com a internet aí, cara, pô, tem muita informação disponível pra gente poder entender o que já funciona, o que não funciona. O que eu sempre dou de dica é, cara, veja quem vive daquilo que fala, quem tem resultado de fato. E aí você vai, enfim, e aí entra de acordo com isso. Eu venho da indústria, minha história começou na indústria e era aquilo, tipo, pô, vida de indústria é foda, cara, é porrada, é porradaria, assim, eu tinha dias que eu não via a luz do dia, eu já chegava de noite, saía de noite. Só que, cara, o que eu aprendi de questão de processos, de gestão dentro da indústria, o digital tá muito atrasado se for comparar com indústrias, com outras áreas de profissionais, cara, tá muito atrasado, porque, pô, eu trabalhava, sei lá, na JBS, os caras são a maior empresa do mundo de proteína animal, então, cara, é um sistema de gestão muito complexo. Então, assim, às vezes a gente tem que saber identificar o que é positivo para nós e, pô, isso aqui é uma oportunidade. E pegando um gancho, no momento que você conheceu o seu hoje sócio, na época mentor, como que foi isso? Foi através de uma indicação, de um networking? Como que foi essa... Sim. Eu percebi que participando de eventos, eu conseguiria me conectar com pessoas que tinham interesses similares aos meus. E nos eventos do digital, ou fora dele, geralmente tem contato com palestrantes, só que poucas pessoas aproveitam de fato a presença do palestrante ali. E eu conheci o meu sócio participando de uma palestra dele em 2018. E depois da palestra eu fui lá e fui conversar com ele. Então peguei o contato dele e depois de tirar algumas dúvidas, 3 anos depois, quando eu decidi empreender, 2 anos depois, na verdade, aí sim eu chamei ele e eu perguntei se ele tinha uma mentoria. E ele não tinha, ele me fez uma proposta, eu aceitei para me tornar mentorado dele. Então, foi dessa forma, foi através de um evento. Ao passo que a gente pode estudar, lendo livros, assistindo cursos, estar em eventos é importante porque tu te movimenta e consegue, de fato, se conectar com pessoas pessoalmente. O Léo, por exemplo, eu conheci no evento. Eu conheci num grupo de network. Então, conhecer pessoas que tenham interesses similares, que estejam na mesma jornada, que estejam estudando assuntos similares, aplicando ali nas trincheiras, acelera demais o efeito do network, de tu conseguir resolver problemas, encontrar pessoas que mandam muito bem num assunto complementar ao teu, ou que executam algo muito parecido, mas que às vezes estão num momento diferente.
Então, eu conheci meu sócio dessa forma. Foi num evento, mas depois eu nutri esse relacionamento até o ponto que, de fato, eu estava num momento de contratar uma mentoria e dar um próximo passo, assim. Então, foi muito nesse sentido. Esse podcast existe por causa de evento, por causa de network. Tipo, 2023 a gente foi no NL, tanto eu quanto o Rafa, e a gente, primeira vez que eu pelo menos conheci, o Léo não conhecia, o Léo a gente conheceu ali no NL de 2023. Aí entramos para, na época, a mentoria, que hoje é a fraternidade do Léo. E ali começou a conexão, enfim, aí começamos os contatos, começamos o contato mais próximo do Léo, aí a gente foi palestrar em um dos NLs que ele fez on the road ali, e dali surgiu a ideia, tipo, eu tinha essa ideia de podcast, falei pro Rafa, o Rafa maluco, falou, vamos fazer, em 2 semanas estava aqui, e enfim, aí ele teve que sair por motivos que a gente já explicou, e agora o Léo tá aqui também, por causa de um network, por causa de um evento que a gente estava lá, enfim. As coisas surgem muito no presencial, né? Tem muita gente que fica em casa intocado na caverna ali e não sai, não vão para evento. E, cara, evento eu falo que é a lei do movimento, estar em movimento. Agora há pouco, um aluno acabou de jogar no grupo ali, ó, acabei de sair de mais um evento, 3 reuniões agendadas. Eu assim, cara, é isso. Sair um pouco de casa, sair um pouco da caverna. A energia é diferente, né, cara? Geralmente, dependendo do evento que você sai ali com aquele tesão, né, cara? Aquela vontade de fazer a parada acontecer. Estar em movimento e o ambiente, né? De fato, eu acho que é o mais clichê de todos, mas, cara, é o mais factível de todos, né, cara? Estar no ambiente onde as pessoas, onde você quer estar, as pessoas estão no nível que você quer alcançar. Isso daí foi diferencial. Acho que tanto você, quando a gente entrou no grupo de negócios lá atrás, e quando eu entrei, onde foi onde a gente se conheceu a partir de lá, né? Estamos aqui hoje, 3, 4 anos depois, né, cara? Você palestrou no NL 2021, 2024, é muito louco isso tudo por conta, acho que, de uma decisão, de uma escadinha, um degrau que a gente subiu, que a gente corre o risco, né? Pô, vou fazer um investimento aqui, será que é isso e tal? E lá a gente se conecta com pessoas. Demais. E investimento, as pessoas veem de uma forma não tão produtiva. Quando uma pessoa pensa em investir para fazer mais dinheiro, às vezes pensa primeiro em renda fixa, renda variável, enfim, ações, etc. Só que o melhor investimento que uma pessoa pode fazer é nela mesma. É aumentar a sua capacidade de gerar receita através do seu trabalho e gerenciando pessoas. Então, comprar um curso, comprar um evento, pagar uma mentoria, pagar uma fraternidade, por exemplo, um grupo de empresários, traz muito mais retorno do que colocar esse dinheiro na bolsa ou numa renda fixa, por exemplo. Porque o que enriquece é o trabalho. O rendimento, ele vai vir para, beleza, honrar aquele patrimônio, fazer com que ele... gerou. Exatamente. Mas, para a grande maioria das pessoas, elas não estão no momento de investir em bolsa e renda fixa. Estão no momento de aprender a fazer dinheiro. Aprender a assumir posições mais estratégicas nas empresas que trabalham ou de entender como transformar o seu conhecimento em um produto de educação, em um serviço, ou se conectar para criar uma tecnologia e resolver um problema, entende? Então é aí que mora, acho que, onde estão os melhores investimentos que uma pessoa pode fazer, principalmente no início da sua jornada. E grupo de empresário é excelente. Empreender de fato, né? Investir em você, eu sempre falo que a certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, 2 coisas que ninguém tira de você. Experiência de vida, viagens, até eventos, sua experiência e o conhecimento que você tem, cara. Você vai ficar velho, o conhecimento que você adquiriu hoje, ninguém vai tirar isso de você, tá? Isso daí é fundamental. Essa questão da galera que ensina sobre investir em bolsa e tá tudo bem, tá educando o mercado, educação financeira, só que, cara, a taxa das pessoas que ficam ricas ou que ganham muito grana investindo, às vezes, migalhas por mês, cara, é ridícula. É ridícula. Tem uma pessoa que eu já ouvi uma vez falar num corte de podcast, cara, se você não tem 1 milhão na conta, cara, você não tem que investir. Daí, se tiver 1 milhão, em vez de deixar parado numa poupança, aí sim, você vai botar numa renda ali que vai estar te gerando alguma coisa a mais. Mas fora isso, cara, vai botar R$100, R$1.000 por mês, você não tem grana, cara, investe você. Compra cursos, mentorias, vai se desenvolvendo, entendeu? Até viagens, eventos, né? Que a partir disso daí, onde você vai ter... Tem muita gente que... Não é só o digital, né? Dá para empreender em muitos lugares. Acho que nem o Fernando falou, o digital ainda é amador, ainda é uma pontinha lá em cima, uma pontinha do iceberg, tem muita coisa por trás. Só que a melhor forma é sempre investir em você, em conhecimento, eventos, treinamentos. Às vezes o que o Edu prega, o que eu prego, o Fernando, cara, às vezes não é o que a pessoa quer, entendeu? No digital. Existem várias formas da galera empreender aí. Só que tem que se ver qual que ela vai se identificar, ver qual que é o professor, ou mentor que ela vai se identificar. Tem gente que tá lá no Instagram seguindo 5.000 pessoas. Daí, mano, você acompanha o conteúdo dessa galera? Você não acompanha. Você vai acompanhar de 5, 10 pessoas ali e olhe lá, né, cara? Exato. Mas vê as pessoas que você tem uma conexão certa e a partir daquilo ali você vai investir. E um ponto muito importante também é a questão do perfil, né, cara?
Tipo, não é todo mundo que vai ser empreendedor, entendeu? Tipo, a pessoa ela tem que entender o perfil dela e falar, cara, não, eu vou ser o CLT, ou eu vou, sei lá, CPJ, mas eu vou ser funcionário de alguém ali. Porque, cara, tem muita gente que não tem perfil de ser empreendedor e entra numa bolha de todo mundo falando sobre empreendedorismo. E esse cara fica maluco, porque ele vai querer ser empreendedor e provavelmente ele vai se frustrar. Porque, cara, ser empreendedor é foda pra caralho. É muito difícil, ainda mais no Brasil, cheio de burocracias e problemas. Então, assim, é importante a pessoa também identificar que tá tudo bem ela ser um funcionário, o que ela tem que buscar é ser um bom funcionário e ter uma boa carreira. Mas daí investindo nela por um outro caminho, entendeu? Mas é um ponto que a gente tem que ressaltar também, que vale a pena, principalmente para os jovens, né? Que tá muita galera perdida aí sem saber para onde vai e porquê das coisas. Ô, Edu, naquele momento que depois de empresa júnior ali, que você teve a experiência também na V4, quanto tempo você ficou lá e você trabalhou na área comercial? Porque foi lá que você decidiu que você queria empreender, né? Como que foi essa decisão? Vendo a galera, vendo o mercado, ou você um pouco mais maduro no coisa? E como que você soube que era na área comercial que você queria trabalhar? Boa. Como eu soube que era na área comercial que eu queria trabalhar? Quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia ser engenheiro. Só que aí eu tive contato ali com a empresa júnior, comecei a estudar sobre a área comercial e eu passei a rodar nas cadeiras da faculdade, porque aquele assunto passou a se tornar desinteressante. Eu comecei a perceber que no comercial eu conseguiria tanto resolver problemas de outras pessoas, quanto ser remunerado na mesma proporção da quantidade de problemas ou da relevância dos problemas que eu conseguiria resolver. Então eu comecei a me encantar por isso. Eu sou uma pessoa relacional, eu gosto de conversar, eu gosto de entender o lado do outro, eu gosto de me posicionar também, isso é uma coisa que é natural meu, apesar de ser uma habilidade treinável também. Mas acho que o principal ponto de virada que eu decidi, é o comercial de fato que eu vou trabalhar, foi quando eu percebi que a minha carreira estava toda se direcionando para esse caminho. Todas as experiências relevantes que eu tinha tido tinham sido no caminho de vendas, tinham sido no caminho de marketing e vendas. E aí, quando eu me toquei disso, eu decidi trabalhar na V4 na época, porque eu precisava estar num ambiente em que as pessoas gostassem de vendas e marketing. Porque antes eu estava num ambiente que as pessoas gostavam de venda, só que lidava com um produto, com um serviço, /tecnologia, que não era tão relacionado a esse assunto. Então, acho que aí também que mora muito da afinidade que a pessoa vai ter com a área comercial. O quanto ela está, de fato, conectada com aquilo que ela está vendendo. Porque o vendedor que não se conecta com isso, ele não consegue performar tão bem quanto ele poderia. Ele precisa estar em contato com o assunto que ele gosta de estudar. Então, eu trabalhava no Grupo A Educação, que era uma holding de tecnologias educacionais para instituições de ensino superior particulares. Eu decidi largar a faculdade na época. E aí não faria mais sentido eu continuar no Grupo A lidando com o reitor, com o coordenador de faculdade. Não era um público mais que eu consegui me conectar. E aí eu busquei essa transição, fui trabalhar na V4 na época para ter contato com esse ecossistema. Eu fiquei pouco tempo na V4. Eu trabalhava na parte de expansão de franquias lá. Só que quando eu estava na V4, eu já estava empreendendo em paralelo. Eu tinha uma formação para treinar vendedores e conectar eles a empresas. O Rodrigo me ajudava nisso. E aí o Rodrigo me falou, cara, vamos transformar isso num serviço e vender para empresas. Eu tenho know-how aqui da Base Viral, que é minha outra empresa. Eu consigo antecipar o caminho, antecipar os processos, te mostrar onde eu errei, para que a gente consiga crescer de uma forma ainda mais saudável do que a Base Viral cresceu. Então, eu gostaria de ter ficado mais tempo na V4. Acho que é uma baita empresa para o pessoal do comercial. A cultura é foda, eles remuneram bem também. Mas ali eu consegui uma oportunidade de me conectar ainda mais profundamente com o meu mentor, abrir uma empresa com ele e, de fato, fazer essa transição para empreender full-time. Então, foi isso que aconteceu. Nessa transição, então você saiu da V4 e foi montar sua empresa ali, que, enfim, está até hoje com ela. Como que você identificou, bom, vou ter um sócio? Porque aqui a gente já conversou com bastante gente e, cara, tem muita gente que fala, nunca teria um sócio, não tem. Para mim, sócio, sociedade é uma loucura e teve muita gente que falou, cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter um sócio. Qual que é a sua opinião e por que você falou, cara, não, de fato, esse cara é muito foda, eu vou ser sócio dele, vamos montar essa empresa junto. Onde que você identificou isso? Isso aconteceu, foi um convite dele, na verdade. A gente finalizou o processo de mentoria, ele percebeu que eu executava aquilo que ele sugeria, então eu confiava nele, confiava nas sugestões e eu conseguia executar as coisas rápido, então ele via movimento. Eu acho que isso fez com que ele percebesse, pô, acho que ele tem uma visão alinhada com a minha e consegue executar as coisas também que a gente combina. Então eu não precisei tomar a decisão, vou ter um sócio. Tinha uma pessoa próxima a mim que enxergou esse potencial e falou, vamos abrir uma empresa juntos. E aí eu poderia aceitar ou não. O que fez com que eu aceitasse ter um sócio? O que fez com que eu abrisse a empresa com o meu sócio?
ele já tinha chegado onde eu queria chegar. Ele era uma pessoa mais experiente que eu. E ao passo que eu estava iniciando minha jornada em vendas, ele já tinha percorrido esse caminho, mas ele também entendia muito de gestão. Ele entendia muito de marketing, ele entendia muito de processos. Então, se é para ter um sócio que tem as mesmas competências que tu, talvez tu não consiga multiplicar, tu vai somente dividir o bolo. Agora, quando tu tem a oportunidade de ter um sócio que manja muito de um assunto complementar ao teu, é aí que eu acho que mora um bom casamento. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa no mercado de vendas que tem um sócio muito bom em processo, um sócio muito bom em marketing e um sócio muito bom em vendas. Os caras estão voando, são baita referência para mim também. E ali eu vi que teve um casamento perfeito nisso. Então, o Rodrigo, por mais que ele tenha uma boa habilidade comercial, ele também tem uma bagagem em gestão, marketing, processos que eu não tinha antes da gente começar em conjunto. Nos últimos 3 anos eu consegui evoluir muito nesses assuntos porque eu já tinha uma pessoa do meu lado que me ajudou a entender aquilo que era essencial em cada um desses pilares. Foda. Essa questão aí de sociedade, cara, a gente sempre discute. Você foi muito cirúrgico no que você falou, porque justamente tem que se complementar, né? Às vezes a gente pega ali, por exemplo, nosso exemplo de agências. Pega 2 caras que vão ser sócio e os 2 caras são focados no comercial. Cara, não vai dar certo. Não pode até dar, mas assim, um vai ter que sair dali para focar na gestão da empresa, no operacional, cuidar do time, cuidar da equipe, e o outro cuidar do comercial. Aí sim vai dar um match. E além disso, né, a questão acho que dos valores, né, os princípios, tem que estar tudo muito bem alinhado no que vocês acreditam, né, cara? Então, você recebeu o convite ali, mas ele viu que você era o cara executador, né, cara, que você seguia aquilo dali, que isso foi importante, porque se você acha que não seguisse aquilo dali e não acreditasse, não receberia o convite, vocês não estariam juntos, né? Então vocês têm, querendo ou não, nessa sociedade de vocês teve uma história, né? Não foi assim, chegou ali, pô, vão ser sócios, né? Teve uma construção, teve uma nutrição, um aquecimento ali, para depois vir um casamento. Sim, da sim. sociedade. Massa. Quer entrar na SLG? Ou vamos... Pode fazer a sua pergunta, eu já ia perguntar Eu ia sobre... falar só de um ponto também que o Edu falou, muito importante, cara, que essa questão de vendas, né? E você falou isso, eu conversando com um sócio meu na Mat Sales, que o vendedor, ele precisa muito se conectar com o produto, né? Acreditar no produto ali. E pouquíssimas pessoas falam sobre isso hoje, que tipo... Hoje a galera... é close, é SDR... Mano, é vendedor, né? Todos nós somos vendedores, né? Mas você tem que ter uma conexão muito grande e acreditar. E quando o vendedor, né? Quando ele tá vendendo alguma coisa, cara, de fato, ele tá ganhando, a empresa tá ganhando, mas se ele tá vendendo alguma coisa que ele acredita, ele tá ajudando o cliente dele ali também a fazer uma compra de algo que vai mudar, cara. E pouquíssimas pessoas eu vejo falar sobre isso daí, cara, essa parte da vendas ali. Que isso é muito importante, cara. Você vai vender, você vai estar ajudando uma pessoa. Quando a gente vende a fraternidade ali, nossos projetos também, assim, cara, a gente acredita muito naquilo ali. Acredita muito, se a pessoa pegar aquilo ali, executar e tal, cara, ela vai conseguir ter o resultado, tá ligado? Então isso eu acho que é um ponto importante que a galera acaba não mirando muito, né? O que você acha dessa questão mesmo, assim, que os vendedores têm que mudar, se tem alguma mentalidade tem que mudar, ou os professores que falam sobre isso hoje no mercado? Porque ninguém fala sobre isso, ou eu tô viajando. Pouco se fala, acho que o pessoal olha muito mais para o quanto a posição vai remunerar do que qual mercado o vendedor vai se inserir. Eu acho que tá tudo bem, acho que se for pegar uma oportunidade para pagar 10 vezes mais de um assunto meio aleatório, tipo, sei lá, vou vender uma solução de zootecnia ou de geoprocessamento. Assunto extremamente aleatório. Pô, mas esse negócio pagar 10 vezes mais do que Eu uma sou posição... zootecnista. Sério? É aleatório demais, né? Do nada. Esse fica pro segundo episódio. Quanto mais conectada a pessoa que está trabalhando no comercial tiver com a solução e acreditar na transformação que o produto gera, mais fácil vai ser de ela colocar um sorriso na voz, um brilho no olho e conseguir conectar aquela solução que a pessoa tá precisando. Quando não tem isso, vai exigir um esforço maior da pessoa que está conduzindo o comercial, vai estar estudando sobre o assunto, porque não vai ser natural para ela o interesse de estudar sobre esse assunto, aleatório com o qual ela tem que lidar em função de estar numa empresa que ainda não lida com o assunto que ela gosta, assim. Então, é importante, mas não é vital. Tem como a pessoa desempenhar um excelente papel na área comercial sem estar muito conectada com a solução. Até porque vendas é um processo, não é um talento. Mas se acontecer esse casamento entre o propósito que a pessoa gosta de estudar e uma boa remuneração na área comercial, aí tu tem uma pessoa extremamente motivada e que gosta e acredita no assunto. Assim. Zé lembrou até do podcast que a gente gravou com os meninos, cara. Eles falaram muito sobre isso no início da jornada da agência deles, que eles estiveram aqui com a gente.
Eles não tinham, tinha um sonho, né? Tinha um sonho, desejo ali. Um notebook e um sonho. O João Vitor Velho e o Rony. Conheceu eles foram também na primeira edição do NL, eles estavam lá e iniciando a jornada deles. Hoje, cara, estão voando. Um abraço pros meninos aí. E eles falaram isso que lá no começo, eles tinham um sonho ali, à vontade, e eles contrataram os primeiros colaboradores dele ali, a galera que ele conhecia, gente de faculdade e tal. E eles venderam aquilo dali, o propósito da empresa, o que eles queriam. E a galera comprou muito esse propósito aí, eles entenderam que estão com eles até hoje. Eles desenvolveram uma cultura muito forte, né, cara? Eu acho que eu acredito muito. O meu time também tem umas pessoas, eles são tudo louco, porque a compra é a minha loucura ali também. Mas quando a gente consegue vender essa ideia do propósito, colocar alma no coisa, se os vendedores tiverem, acho que esse tipo de visão, nem você falou, cara, é o casamento perfeito e a gente tá construindo um monstro, né? Exatamente. Mas o contrário também é um ponto importante de ressaltar. Porque quando a gente fala sobre venda, a gente pode vender qualquer coisa. Qualquer coisa. E até que ponto é interessante vender algo que vá contra os seus valores, entendeu? Isso é algo muito importante. E até teve um episódio muito bom que a gente conversou lá no primeiro episódio do cara do iGaming. Vaza do meu perfil. Pra quem não entendeu, assim, quando a gente conversou primeira vez com o Calduro, foi lá no NL e tinha acabado de acontecer, isso foi uns dias antes ali, e um cara tava fazendo uma pergunta, eu nem lembro sobre o que era, mas era sobre jogos de aposta, alguma coisa esportiva. Perguntaram pra mim isso também depois. Perguntaram. Mas, assim, o story dele foi muito bom, que era tipo, vaza do meu perfil, não quero você aqui. Porque, cara, de fato, aquilo não faz parte dos seus valores. Você fala, cara, não quero, não é isso que eu tô buscando. E assim, por que que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes o cara é muito jovem e a promessa é muito boa, é muita grana, é tudo muito fácil. Mas, sei lá, até que ponto isso é positivo na sua vida? Qual que vai ser o próximo passo, sabe? Tipo, você tá enganando pessoas. Às vezes nem tá enganando, às vezes você só tá indo pra um caminho ruim. E eu já sei sua opinião, mas vou perguntar de novo. E qual que é a sua opinião perante a isso? O complicado do digital é que a barreira de entrada é muito baixa. E isso faz com que, muitas vezes, pessoas que não ligam muito para a transformação que vai gerar, para o impacto positivo que o que vai estar vendendo, façam dinheiro enganando as pessoas. Se for pegar, por exemplo, o Tigrinho, se for pegar a iGame, boa parte das pessoas que jogam no Tigrinho não tem a menor condição financeira e ficam perdendo dinheiro. Tem pessoas que se viciam, que, de fato, fazem disso esperança, uma né? tranca para a própria vida, colocando esperança de que vai ter algum retorno, assim. Então, eu acredito em negócios que geram valor para as pessoas. Eu acredito em negócios que, de fato, geram transformação positiva. E quando eu vejo o pessoal lidando com um PLR vendendo a cura do câncer, fazendo um drop, fazendo um e-commerce sem entregar o produto. Aumento peniano. Ou fazendo... ou trabalhando com carta de aposta, cassino online, não são tipos de negócios que eu gostaria de me envolver. Porque vai contra essa questão minha de, gerar valor para a maior quantidade de pessoas possível e ser remunerado na mesma proporção. Se é só para ser remunerado, eu não vou me envolver com questões que podem eventualmente impactar negativamente a vida das pessoas. E como o Nando comentou, é muito atrativa para uma pessoa que está entrando no digital a proposta de fazer muita grana e foda-se a pessoa que está do outro lado. Porque qual que é o argumento deles? Não, se é por isso, então a Ambev deve ser culpada pelo alcoolismo. Se é por isso... enfim, eles começam a justificar, mas eles se tornam um meio também para que a pessoa se ferre na vida. E aí, eu não quero fazer parte desse bolo, saca? Então, eu cuido muito, inclusive, quando eu olho para algum grupo de empresário, olho para algum grupo de networking, quem são as pessoas que estão ali? Porque tem grupo de empresário que são os money makers. São as pessoas que estão ali só para fazer grana, foda-se a pessoa que está do outro lado e a galera fica ostentando e tal. Não, é por isso que eu passei a ficar mais próximo de grupos de empresários que, de fato, estão ali para gerar valor para a sociedade, entende? Por isso que eu saí dos masterminds do digital, ainda participo de alguns, mas eu percebo que, tipo, o G4, por exemplo, é muito mais corporativo. Eu não consigo conceber uma pessoa que trabalhe com iGaming, cassino online, fazendo parte do G4. Porque lá a pegada é outra, lá a economia é real, é muito mais voltada a gerar algum benefício para a sociedade, assim. Então, para mim, é incabível a SLG ter contato com isso, assim. Cara, foda. Você falou, deu uma indireta pra mim, porque eu já vendi aumento peniano. Não foi nem indireta, foi uma piada, porra. Eu já vendi aumento peniano e eu tô muito de acordo com o que você falou também. Isso foi em 2018. Pô, é lindo, né? Cara, você vai vender ali, a grana que vem e tal. Durante 3, 4 meses aquilo dali, só que aconteceu comigo uma coisa de eu deitar a cabecinha à noite no travesseiro e eu não tava bem comigo, Léo. Eu não tava feliz. Assim, cara, eu tô vendendo uma parada que eu sei que tá enganando as pessoas.
E daí foi onde a decisão, eu tive assim, cara, eu vou parar, tava ganhando dinheiro em 2018 com o mercado de afiliado encapsulado de nicho black. E eu assim, cara, eu não quero isso pra mim, eu prefiro deitar a cabecinha no travesseiro à noite, estar em paz, tranquilo, assim, ganhar dinheiro de uma forma saudável, gerando de fato valor pras pessoas aí. E, cara, quem faz isso daí, beleza, só que não quero perto da gente, Isso. entendeu? Nós temos uma escolha, né? As pessoas têm um poder de escolher o que ela quer, o que ela não quer, tá? Então eu acredito muito nisso. Inclusive na fraternidade, cara. Toda semana tem gente querendo entrar. Só que gente que faz esse tipo de mercado. Assim, cara, o que você quer fazer, tá tudo bem, mas faz longe. A gente não quer aqui. Porque, cara, ambiente, energia, isso não é bom aí pra todo mundo, tá ligado? Então a gente tem o poder de escolher quem a gente quer estar perto e quem não dá. Inclusive, casamento, relacionamento, é tudo a mesma coisa, né, cara? A gente escolhe quem a gente quer estar por perto. E é muito legal essa tua visão aí, cara. Eu acredito muito nisso, questão de valores. Patrocínio, já teve empresa de aposta, querendo patrocinar o NL, eu assim, cara, dinheiro bom, mas desculpa, não tá de acordo com o que eu acredito de vida, de valores, né? Show. Nossa escolha. É isso aí. Bora, É isso aí. SLG, então. Se for nos produtos black pra cabelo crescer, tô aceitando. Manda pra mim aí. Vamos lá. Bora. Cara, como é que funciona hoje sua empresa? Tipo, qual que é o core business? Eu sei que vocês trabalham com, sei lá, com comercial, mas o que vocês fazem? Tipo, quem que é o seu ICP? Quem que é a empresa que vocês buscam para ser parceiro? Boa. Toda empresa precisa vender, Ó. sem exceções. Lá a gente atende indústrias, empresas de serviço, tecnologia e educação. São os principais segmentos que a gente atende lá. A gente atua com 3 frentes. Recrutamento e seleção de profissionais para comercial. Então, a gente ajuda os clientes a encontrar os profissionais que eles precisam, tanto no nível mais operacional, um SDR, um closer, um head de vendas. A gente estrutura o processo que essas pessoas vão executar. Então, a gente implementa a parte de infraestrutura, ferramenta, integrações, automações, mas também desenvolve o playbook, desenvolve o processo que essas pessoas vão seguir no dia a dia, a documentação, para reduzir a variabilidade de ações, para que a gente tenha mais previsibilidade, para que as pessoas saibam exatamente o que precisam fazer em cada momento. Só que isso não funciona sem que tenha uma metodologia de gestão. Sem que a gente tenha uma camada tática na operação, alguém puxando a frente, uma liderança, acompanhando as métricas, treinando as pessoas que entram, fazendo onboarding, com plano de carreira para as pessoas que estão ali. Então, a gente trabalha com recrutamento, com a estruturação de processo de venda e com a implementação da metodologia de gestão. A gente ajuda os clientes a terem uma máquina de vendas interna, a gente roda uma implantação de 45 dias, depois a gente faz uma transição para um processo de melhoria contínua, que é aqui que o bicho pega mesmo, né? No dia a dia, o cliente tem dúvida, tem desafios, a gente está lá para ajudar a solucionar os problemas. E vocês fazem isso tudo de uma vez? Ou você, não, quero só a parte de recrutamento e seleção. Vocês fazem também só... Sim. A gente ajuda também somente com recrutamento e seleção se o cliente precisar. Às vezes já tem uma boa maturidade comercial, já está um pouco mais à frente dos problemas que a gente soluciona, mas a gente tem um braço de recrutamento com 2 pessoas excelentes que conseguem ajudar também a fazer só a vaga quando é necessário. E vocês trabalham com, igual você falou, com nichos que são fora do digital. O que vocês encontram hoje de maior desafio quando você entra numa empresa, assim? Porque eu já trabalhei também em várias empresas gigantes e, assim, tem às vezes muito problemas primários que a gente encontra no meio do caminho. O que vocês acham que mais acontece, assim, que hoje as pessoas não estão preparadas e que vocês identificam sempre de primeira? O maior problema que o empresário do mercado de serviço, indústria, enfrenta é parar de depender de indicação e relacionamento. Às vezes ele tem a crença de que a venda depende dele, sempre vai depender dele, de que a prospecção ativa não funciona, é extremamente resistente em relação à ideia de ter um canal previsível de captação ativa. E acho que o primeiro desafio está em mudar a mentalidade, porque ele já faz isso no dia a dia, muitas vezes, só que ele não faz isso de forma organizada. Então, mudar a mentalidade do empresário é importante. Às vezes eu lido com pessoas que eu sei que eu posso ajudar, mas a pessoa não está preparada. Não, esse negócio não funciona e tal. Não, tá tudo bem, cada um na sua. Mas aí quando ele entende que a captação ativa pode funcionar, às vezes ele não sabe como fazer. Ele faz do jeito dele, faz no freestyle, mas ele não tem domínio para montar um processo, saber como gerar uma base de leads, saber como prospectar por mais de um canal, fazer com que a pessoa tenha interesse em ter uma reunião. Então, é delegar esta função. O empresário, ele é o primeiro vendedor, ele é o primeiro marketing, é o primeiro financeiro, administrativo, a pessoa que vai executar o projeto, só que ele precisa começar a delegar essas funções. E... especialmente em vendas consultivas, acaba sendo pouco claro para a pessoa que está ali conduzindo o negócio como executar a metodologia, como criar uma metodologia em torno disso e delegar essa função internamente, assim. Então é aí que o pessoal se bate um pouco, assim, para dar o start, mas também para fazer com que uma máquina de atração de talentos, de refinamento do processo e também de gestão do time consiga se alinhar para que a empresa continue vendendo, assim. Então,
Mais ou menos isso. Pô, legal. E antes de você chegar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem se deparado muito com dificuldade de contratação. Tipo, em geral, assim, em geral, para os meus clientes, amigos, outras agências, assim, as pessoas estão sofrendo muito com mão de obra. E vocês, como especialistas em recrutamento e seleção, o que você pode dar de dica para a gente conseguir encontrar bons profissionais? Quais os melhores caminhos da gente encontrar essa galera? E o processo para a gente, pô, vou fazer isso aqui para encontrar uma pessoa boa para minha empresa. Perfeito. A melhor forma de encontrar um bom profissional no mercado digital é buscando pessoas fora do mercado digital. Excelente dica. E esse processo, ele parte do mapeamento do fit cultural. É sentar com um profissional de recrutamento e seleção, ele vai te fazer algumas perguntas para fazer um mapeamento das competências que essa pessoa precisa ter para entrar na tua empresa, técnicas e comportamentais, e também como é que é a cultura do teu negócio. Porém, no início, muitas vezes a pessoa não tem um profissional de recrutamento e seleção interno. E geralmente só faz sentido tu ter essa pessoa se tu for fazer um volume grande de contratações. Então tem 3 caminhos aqui para conseguir encontrar um profissional. Primeiro, tu faz por conta, tu divulga a vaga na InfoJobs, na Cato, no LinkedIn, tu patrocina essa vaga para ter um volume de candidatos e tu mesmo vai fazer o filtro dessas pessoas. Faz o filtro, chama para uma entrevista, faz um case técnico, pode fazer um DISC também para ter uma visão mais quantitativa da pessoa e depois vai tomar a decisão. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é tu abrir um processo de recrutamento e seleção, só que tu alinhar com as pessoas que se inscreverem para que elas se tornem as tuas freelas de recrutamento e seleção, tuas headhunters. E tu pode combinar de pagar para essa pessoa somente o primeiro salário fixo da pessoa que tu contratar a partir da shortlist, né, dos pareceres que eles enviarem para ti. É uma forma que tu reduz teu custo fixo e tu vai pagar a pessoa no sucesso. Então, vamos supor, vou contratar um profissional por R$2.000. O que o profissional de RH vai te cobrar vai ser R$2.000 se tu assinar o contrato com aquela pessoa. E a terceira forma é, de fato, ter um RH interno, mas só justifica se, de fato, for fazer um volume maior de vaga. Quais são as etapas de um bom processo de recrutamento e seleção? É um mapeamento de fit cultural, para entender quais são as competências técnicas, comportamentais e culturais que a gente precisa. Depois tu vai divulgar a vaga, e aqui é muito importante que quanto mais canais de aquisição tu tiver, melhor. Então não é divulgar ou no Instagram ou no LinkedIn. Tu vai divulgar no Instagram, no LinkedIn, na Cato, no LinkedIn, InfoJobs, enfim, tem PandaPé, tem várias plataformas. Quanto mais canais tu divulgar, mais base de talento tu vai ter para tomar uma melhor decisão depois. Às vezes tu precisa contratar alguém bom ao invés de alguém excelente, só porque tu tem pouca gente. Então é bom gastar bastante tempo nessa etapa de divulgação aí. Feita a divulgação, triagem dos currículos. Pode até pedir pro ChatGPT, a partir de passar um descritivo da vaga, que ele já elenque quais são as competências que um profissional tem que ter para aquela função, para que tu possa avaliar. Na entrevista, geralmente fazemos perguntas situacionais, porque eu posso muito bem perguntar, Léo, você é uma pessoa engajada? O Léo, como candidato, falou, sim, sou uma pessoa engajada. Agora, a pessoa que está entrevistando pode perguntar, Léo, me conta uma situação em que, na última empresa, o teu engajamento foi essencial para resolver um problema. Então, me conta uma situação, me dá um exemplo da tua última experiência, porque daí a pessoa é forçada a trazer um exemplo real daquilo que ela aplicou. Assim. Então, as perguntas situacionais são importantes e cada pergunta da entrevista tem que estar ligada com alguma competência que tu quer mapear. Aí que está o lance. Então, ChatGPT, quais são as competências dessa posição? Beleza, agora me traga perguntas situacionais baseadas na metodologia de recrutamento por competências para fazer para essa pessoa em uma entrevista. Aí ele vai te falar também. Hoje em dia, com AI, fica muito mais fácil, né, de ter isso. Mas mudou muito o jogo para a gente ter alguém de RH. Muito mesmo, porque é uma pessoa que foca só nisso, assim. E é muito tempo, né? A gente vai fazer 12 entrevistas como empresário, a gente vai ficar o dia inteiro. Fora ter que mandar os convites de agenda, confirmar, daqui a pouco remaneja o horário de um, remaneja o horário de outro, passa feedback. Então, o profissional de RH geralmente resolve bastante isso, assim. Então, eu faço entrevista, faço case técnico também. Com closer, geralmente eu faço uma simulação. Então, eu passo antes para o closer gravações minhas de reunião e passo um resumo de uma empresa que eu vou estar representando na call. E aí, na reunião, ele vai fazer o papel que eu faria com um cliente ali, entende? E aí, passo feedback para ele e ali eu já consigo ver o quão rápido a pessoa preenche também, consigo passar um feedback e ter mais insumo para tomada de decisão. Muitas pessoas rodam aqui também, assim. Isso no processo de seleção mesmo. Isso. Exatamente. Eu faço entrevista, mas também faço um roleplay com closer. Com SDR, com alguém que vai lidar muito mais com a venda escrita, é legal ter algum exercício para que a pessoa possa escrever, possa, sei lá, montar uma cadência de 5 tentativas de contato e te mandar para que tu possa avaliar o português, para que tu possa avaliar a escrita. Às vezes a pessoa coloca espaço antes do ponto, espaço antes da vírgula, eu já tiro na mesma hora. Então, é critério ali que não dá para deixar passar, porque ele vai estar lidando com o empresário, né? Vai estar
enfim, representando a empresa, assim, então... Uma atividade que a gente fez isso agora no SDR, na contratação, já no momento da entrevista ali, a gente já antecipa que vai ter uma atividade. E essa atividade, a gente já dá um briefing ali de um script, já dá uma lista de leads ali, alguns leads que a pessoa vai ligar no momento que está com a gente, para ver como que ela vai ser, sob pressão ali, como que vai ser a forma como que ela vai lidar com aquilo ali, vai ser boa se não vai. Cara, é difícil para as pessoas, só que daí ali é onde que a gente separa os meninos dos adultos, né, cara? Ainda mais na área comercial, né, cara? A gente sabe que é porrada o tempo todo, né, cara? Então a gente fez isso dali e tá funcionando, cara. Funcionando Legal. bastante. Eu queria pedir uma dica aí, que já aconteceu, foi algo que já aconteceu comigo e eu vejo acontecer muito. Por quê? A galera vai contratar naquele momento que tá fudido. Tipo, pouquíssimas empresas têm um planejamento de contratação, a empresa tá crescendo tantos por cento, a gente vai precisar, não. Preciso de alguém para quando? Para amanhã. E aí sobe a vaga, sei lá, se candidataram 10 pessoas, mas nenhuma foi tão boa. Mas tem uma que foi mais ou menos. A pessoa muitas vezes acaba contratando essa pessoa na urgência. O que você tem de dica, tanto para se preparar para essa contratação tipo, dessa questão de, putz, e agora? Não tá bom, continuo buscando, quanto tempo eu preciso fazer isso? O que você dá uma dica? Porque acontece pra caramba. O processo seletivo tem que estar sempre aberto. Porque daí tu gera capital humano suficiente, de qualidade, para conseguir repor alguém que não está mandando bem ou para expandir a tua operação no momento que for pertinente. Porque uma pessoa que tu contrata hoje, ela vai começar a performar de forma integral daqui a 2, 3 meses. Então, se tu vai precisar da pessoa em setembro, tu tem que contratar ela 3 meses antes, vai ter que contratar, sei lá, em julho essa pessoa. Então, muitas vezes a pessoa negligencia isso. Acaba contratando de fato somente quando tem urgência, não se programa financeiramente para que essa contratação seja feita antes, e aí quando de fato precisa do profissional, tu ainda tem alguém muito júnior ou em processo de onboarding na tua operação. Então lá o processo seletivo está sempre aberto, a gente está sempre conhecendo gente, está sempre com pessoas no radar, e a gente antecipa as contratações, justamente para dar tempo da pessoa rampar e a gente ter ela pronta e conseguindo gerar resultado no momento que de fato isso vai ser exigido dela, assim. Baita insight, antecipação da contratação, pensando que daqui a 3 meses, setembro, outubro, eu preciso de um profissional ali que vai estar gerando essa demanda ali para mim. Foda, hein? Eu não tinha pensado para esse lado ainda. Porque assim, quando a gente começa, é o que nós fazemos para os nossos clientes, tipo, a gente começa a gerar previsibilidade. E a gente tem a previsibilidade do nosso negócio também. Então, quando você começa a, de fato, ter um controle ali de, quantos clientes entram e tal, você começa a prever e fala, bom, daqui 3 meses eu vou estar em determinada situação. Então, você pode começar a fazer alguma contratação, enfim, movimentar as peças para estar em determinado lugar. Eu acho que isso é uma realidade para poucos ainda. Tipo, tem muita gente que ainda não tem a menor ideia de quanto que vai receber no final do mês, que é o grande problema, acho que da maioria das empresas hoje, de não ter essa previsibilidade. Quando você não tem previsibilidade, você não consegue fazer isso. Você vai ter que cair no buraco para contratar. E um ponto importante tem que ter uma verba disponível para isso também, que você tem que considerar, porque para você estar com o processo aberto o tempo todo, você tem que ter tempo e grana. Você tem que estar pagando as plataformas. E sim, nunca ouvi falar sobre isso. Ninguém falar, tipo, precisa de separar uma verba para processo de seleção. Claro. E é barato divulgar vagas em plataformas de recrutamento e seleção. Vai pagar, às vezes, R$50, R$100 para patrocinar uma vaga, só que tu vai ter muito mais candidatos. Contratação é extremamente estratégico. Sem ter as pessoas certas no time, tu não consegue crescer. As coisas vão depender de ti e não vai fluir, porque as horas são limitadas. A gente tem energia limitada para alocar, né, nas frentes que a gente precisa resolver. Eu acho que tão importante quanto fazer um bom processo de recrutamento e seleção também é fazer um bom onboarding. Introduzir a pessoa da forma correta na empresa. Lá a gente toca o onboarding em 4 etapas. A 4ª etapa é mais importante, que é a etapa de aprendizado ativo. Primeira etapa, a gente manda para a pessoa insumos sobre a empresa, sobre a nossa cultura. Geralmente leva um dia útil para ela assistir. Segunda etapa, sobre a nossa solução e sobre o público que a gente atende. A gente dá de 2 a 3 dias úteis para a pessoa assistir essa parte. Terceira parte é sobre o processo que a pessoa vai executar de fato. No comercial, a gente passa acesso aos playbooks, a gravação das ferramentas, passa acesso a gravações de negociação para que a pessoa, de fato, tenha uma imersão ali no nosso processo de vendas. Então, dá mais ou menos 5 a 6 dias úteis nessa etapa. E a 4ª etapa é quando a pessoa vai ter que me apresentar o que ela aprendeu no processo de onboarding. Vai ter que organizar num mapa mental, num Docs, num PowerPoint, aquilo que ela aprendeu sobre aquela semana de onboarding. Porque ali ela vai ter ela vai sedimentar aquele conhecimento que ela adquiriu. Ela vai estar ali me ensinando e eu vou estar fazendo perguntas de sabatina para ela sobre assuntos que eu achar que ela precisa aprofundar. Tem pessoas que rodam nessa etapa.
Tem pessoas que não conseguem estudar, não conseguem organizar o conhecimento nesse sentido. Mas é um momento muito importante para que quando a pessoa entrar na operação de fato, quando ela estiver executando, ela não fique perguntando coisas simples, não fique tomando tempo do pessoal. Então, vai demorar uma semana ali para a pessoa começar a executar, mas ela já vai chegar muito mais consciente daquilo que é fundamental para o trabalho dela funcionar. Uma dúvida. Nessa quarta etapa, você antecipa que vai ter esse teste? Sim. Antes? Quando a pessoa entra na empresa, eu já aviso. Ó, daqui a uma semana, no dia tal, horário tal, a gente vai ter uma aula sua aqui para mim sobre tudo que tu aprendeu no processo de onboarding. Então, muito importante que tu prepare essa aula, formato livre, mas é importante que tu consiga compilar tudo que aprendeu no onboarding e me apresentar nessa reunião. Vou te fazer perguntas e a partir dali a gente vai entender se tu tá pronto ou não para começar a executar. E na questão de, você tem essas partes do processo de onboarding, essa parte de material gravado, o que você pode dar de dica pra gente? Como você construir um bom processo de onboarding para essa galera que tá entrando? Isso daí é algo bem complexo também. Legal. Na medida que o time cresce, o tempo do empresário vai ficando cada vez mais dedicado a treinar essas pessoas. Então, imagina eu ter que fazer uma reunião por semana explicando como a tua empresa funciona para alguém que acabou de entrar. Extremamente improdutivo. A melhor forma de estruturar um processo de onboarding que não tome tempo é, literalmente, escrevendo aquilo que a pessoa precisa saber. Então, tem que ter uma visão muito mais voltada a processo, a documentação, mas também gravar os insumos. Tu pode, inclusive, aproveitar da entrada de um colaborador para agendar pontos de contato síncronos, então reuniões com essa pessoa, mas gravar esses momentos e depois inserir no material que outras pessoas possam consultar também. A mentalidade é, como é que eu posso executar isso aqui como se fosse a última vez que eu estou executando? E aí, se tu está fazendo isso com alguém na reunião, pode inclusive alinhar. A gente vai fazer um momento conteudista aqui no início, e aí nos últimos minutos você vai poder tirar suas dúvidas, porque depois tu pode cortar essa parte que é só conteúdo e colocar no material que a pessoa pode consultar depois. Obrigado. Então, é dessa forma que eu organizo, assim. Então, na primeira parte, quando a gente... A primeira parte do onboarding, quando a gente olha para o entendimento sobre a CLG, eu passo gravações de palestra, gravações de podcast, passo nosso livro de cultura e passo vídeos sobre a história da CLG, sobre a minha história e a história do Rodrigo. Depois da segunda parte, quando a gente entra em entendimento da nossa solução, eu passo acesso ao playbook de CS, o playbook de sucesso do cliente, passo acesso a depoimentos em vídeo, passo acesso ao modelo da pasta com os entregáveis da consultoria, e também a gente coloca a pessoa em contato com a nossa equipe de projeto para ter uma reunião e tirar as dúvidas. Então isso já estava documentado, eu só organizo isso num e-mail, o e-mail da parte 1, o e-mail da parte 2, o e-mail da parte 3, a pessoa me avisa, terminei a parte 1, aí a gente libera a parte 2. Terminei a parte 2, a gente libera a parte 3. E aí depois a gente vai ter a aula ali. E a pessoa vai tirando as dúvidas também enquanto ela vai assistindo os materiais, vai estudando também para não acumular tudo pro final. Sensacional, sensacional. Foda. Pensando na parte agora, já, contratamos essa galera. Vamos entrar na parte de gestão, de processos. No meu Instagram eu falo muito sobre comercial, sobre vendas. E a galera sempre quer o hackzinho, o jeitinho fácil. E normalmente eles batem sempre muito o script perfeito, o playbook perfeito. Tipo, e o que você tem de dica para uma criação de script, para uma cold call, por exemplo? Qual que é o caminho de uma pessoa criar um bom script? Porque assim, é aquilo, né? O script ele é muito pessoal da empresa ali, tipo, algo muito único. O cara vai copiar da empresa do outro, talvez não funcione, porque o produto ser pessoas diferentes, tudo diferente. O que você tem de dica para uma pessoa conseguir criar um bom script de venda? Não tem bala de prata. Para construir processo, é abrir uma folha em branco e escrever como se estivesse explicando para uma criança de 8 anos como precisa ser feito. E para criar um script de vendas, para criar um script de reunião, por exemplo, eu gosto de abrir com uma saudação, em que a pessoa vai tomar controle da conversa, alinhando quais são as pautas que serão trabalhadas naquele momento. Né? Se ele foi marcado, por exemplo, né? Se a reunião foi marcada, depois o closer ele precisa tomar controle para que ele consiga fazer as perguntas certas para a pessoa que está ali do outro lado. Então eu começo falando, fala Léo, tudo bem? Muito boa tarde, Eduardo aqui da CLG. Queria alinhar expectativas contigo para esse momento para que a gente consiga aproveitar ele da melhor forma possível. Nessa reunião, eu quero entender um pouco mais sobre o teu negócio, também vou alinhar coisas que eu já estudei, mas eu preciso te fazer perguntas para aprofundar na tua necessidade e de fato validar se tu tem um problema que a gente consegue solucionar. Vou te explicar de forma contextualizada a minha hipótese de solução para o teu caso. Se a gente vê que tem sinergia, a gente marca um novo momento para que eu possa montar um escopo de projeto e te apresentar. Do contrário, a gente aperta a mão, a gente continua amigos e aí, eventualmente, posso te ajudar a buscar um outro parceiro para solucionar teu problema. Então,
feito isso, né? Eu acho que indo para esse lado de script, até essa introdução, ela precisa estar documentada, ela precisa estar no playbook. Porque no momento que a gente valida que algo funciona, e a gente precisa passar isso para o time, coisas que são simples para a gente, como abrir uma reunião, o óbvio ele precisa ser dito, precisa ser escrito, assim, ele tem que estar ali. E feita a saudação, iria para uma parte de perguntas. Lá a gente faz perguntas sobre o modelo de negócio, perguntas sobre cada um dos pilares, então sobre o processo comercial, sobre a parte de recrutamento, sobre a parte de metodologia de gestão e também como é que a gente faz para explicar a metodologia em cada caso. Fazendo também uma transição ao final da reunião para marcar um novo ponto de contato com a pessoa. Com todos os decisores presentes, validando o timing, validando o orçamento que a pessoa tem para resolver o problema. Então, tem que estar tudo isso no documento. Eu não gosto de complicar muito, não. É literalmente um docs que eu escrevo ali para o pessoal aquilo que precisa ser feito. Só que o docs em si ele não resolve. Só ter o playbook, ele não vai garantir que o time execute. O gestor precisa acompanhar essas pessoas, ouvir ligações, assistir gravações de reunião, para ir batendo o que a pessoa está fazendo com o processo, entendendo quais são os gaps, quais são os pontos que precisam de melhoria, e não passando um feedback muito extenso para a pessoa. O ideal é elencar de 3 a 5 pontos que a pessoa precisa corrigir para a próxima reunião. Então, se hoje, sexta-feira, eu fiz call com vocês, na próxima sexta-feira eu vou pedir, me tragam o minuto exato de 3 reuniões em que vocês resolveram esses 5 feedbacks. Reunião 1, minuto tal, resolvi o primeiro feedback. Minuto tal, resolvi o segundo feedback. Reunião 2, mesma coisa. Assim se torna mais produtivo. Eu vou entrar e eu vou conseguir validar se eu já posso passar para o próximo assunto com a pessoa ou vou ter que bater naquela mesma tecla de novo, assim. Top. Isso daí volta ao ponto que você falou, justamente começar não só a documentar, mas com o pensamento de como eu gravo isso daqui, como eu faço isso daqui pela última vez, né? Começar a deixar registrado todas as atividades dentro da operação, porque não é só ter o playbook ali, até porque o playbook ele também sempre vai estar mudando, né? Sim. Teve uma aula que você deu pra gente, Edu, cara, algum tempo lá pra fraternidade, 1 ano atrás, e você falou justamente essa questão, né, de documentação, o playbook leva 6 meses, 1 ano ali pra ficar pronto. A galera no digital quer muito a receita pronta, eu quero esse playbook, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, não é. Você tem que justamente pegar a folha de papel, começar a riscar, começar a buscar. E quem vai deixar os processos refinados são as próprias pessoas também, né? O próprio time que vai estar executando aquilo ali, implementando, trazendo novas soluções. Mas eu peguei aquele ponto ali que a gente não fazia, aquela frase que você falou. Como eu posso gravar isso daqui, executar isso aqui pela última vez? Justamente para ficar como base de treinamento na universidade interna nossa, cara. Sim. Foda. Isso é muito bom. E assim, a questão do playbook, assim, o que eu dou de dica pra galera, uma vez eu gravei uma aula sobre isso, as pessoas não sabem por onde começar. Daí eu falei, cara, põe no GPT. O que precisa ter um playbook? Ele vai te dar alguns tópicos. E você escreve o seu dia a dia, o que você faz exatamente todos os dias. É isso. É isso, tipo... Acabou, tipo, não tem muito. Porque esse cara, não, eu quero o seu playbook. Cara, mas o meu playbook é exatamente o que eu faço no meu dia a dia. Não vai ser o que você faz no seu dia a dia. E é isso que a galera que sempre quer um hackzinho. Mas aí a gente falou sobre a questão de vendas, por exemplo. Mas principalmente na questão de agência, que é um assunto que a gente fala muito, que é a nossa realidade, o nosso dia a dia, eu vejo que tem muita dificuldade na pré-venda. E principalmente na questão da prospecção ativa, que é um jogo completamente diferente, porque a galera da agência de marketing digital é acostumada em fazer tráfego pago, então ele é acostumado a entender esse jogo, mas quando você vai para prospecção ativa, cara, a pessoa não tá te esperando. O que você tem de dica para um cara que tá ali, pô, é ele a empresa dele, ele é a agência, e ele quer fazer prospecção ativa? Qual que é o caminho mais simples dele começar a ter resultado positivo com isso? O caminho mais rápido para uma pessoa ter resultado na prospecção ativa é partir primeiro do perfil de cliente ideal, então entender qual é o segmento que tu vai atender, qual é o subsegmento, quantidade de funcionários, faturamento médio anual, quem toma a decisão, quem influencia a decisão e quais são os canais mais importantes para esse tomador de decisão. Tendo elencado o perfil de cliente ideal, tu precisa gerar uma lista depois. Tem ferramentas como Apollo.io que pegam a base do LinkedIn, com 270 milhões de contatos que tu aplica filtros com base no perfil de cliente ideal para gerar uma base de leads que tu vai prospectar depois. Tendo essa base de leads, tu precisa montar uma cadência de atividades respeitando os canais que a pessoa mais tem afinidade do público que tu atende. Se é uma clínica médica, se é um infoprodutor, geralmente essas pessoas utilizam mais o Instagram para tratar com o público. Agora, no mercado corporativo, LinkedIn, e-mail, telefone, muitas vezes. Então,
Tendo definido esses canais, tu vai criar um fluxo de cadência, uma sequência ordenada de atividades para conseguir uma resposta e depois o agendamento com a pessoa com quem tu está lidando. O maior erro que o pessoal comete, pô, eu fiz 200 ligações hoje nada, beleza, mas ligação é o único canal que tu tem no teu processo. O ideal é triangular a informação. Prospecta por telefone, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail, vai chamar no LinkedIn, depois volta pro telefone, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Então, os canais que tu tiver, o ideal é triangular essa informação. E ter um ciclo, né? Ter ali de 6 a 15 tentativas de contato, dependendo do tamanho da empresa, antes de desistir daquela prospecção, colocar numa geladeira, por exemplo. Então é aí que o pessoal erra muito. O pessoal não tem cadência, o pessoal utiliza só um canal, ou prospecta em baixo volume e já considera que não tem resultado. E muitas vezes não tem um script, não consegue manter um padrão consistente. Então, prospecta cada dia de uma forma e, claro, não vai ter uma métrica segura de qual é a taxa de resposta do seu processo para conseguir ter previsibilidade. Então, tendo essa cadência e conseguindo uma resposta da pessoa com quem tu está lidando, depois tu precisa gerar interesse em uma reunião e garantir que essa reunião aconteça. E aí, para gerar interesse pela reunião, vai muito ao encontro de tu saber quais são os principais problemas daquele segmento e citá-los nos pontos de contato que tu tá tendo. Inclusive vinculando cases de sucesso, dados de mercado, que vão de fato gerar valor para a pessoa com quem tu tá conversando. E depois, enfim, a gente tá olhando muito mais para pré-vendas aqui nessa pauta, mas depois precisa garantir que a reunião aconteça, fazer uma boa passada de bastão pro closer. Se for uma pessoa só, facilita, mas é bom ter uma boa gestão do conhecimento também aí nesse âmbito, assim. Então, acho que iria muito nesses passos. Muita gente ainda tem uma dificuldade e um preconceito com a questão da ligação. Tipo, o cara que tá começando, não, mas isso daí não... Cara, e o resultado, o maior resultado que eu tenho hoje no outbound do meu negócio é ligação, cara. É muita ligação. Hoje eu tô prospectando ótica, dono de ótica. Ótica, perfeito. E, cara, é o melhor resultado que a gente consegue disparado é a ligação. Perfeito. Mas a questão que você falou é muito importante, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que meu celular tá 24 horas no silencioso. Então, ligação não funciona pra mim. Mas se o cara me chamar no Instagram, provavelmente eu vou ver. Se o cara acertar o meu e-mail, muito provavelmente eu vou ver. Então, assim, por isso a importância da cadência. Assim, tipo, se o cara tentou me ligar, ele não vai conseguir falar comigo. Mas se ele me acertar o meu e-mail, eu vou ver. Tipo, o que converte mais? Ligação ou e-mail? Depende do teu público. Uma ótica é um varejo. Os clientes ligam para a ótica, ligam para pet shop, ligam para o restaurante para falar ali com o pessoal. Então, para varejo, ligação funciona muito bem. Quando a gente entra no mercado de infoprodutos, se eu vou prospectar um infoprodutor, eu duvido tu encontrar o telefone da pessoa. Tu vai encontrar no máximo o telefone do suporte. Quando tu entra numa indústria, tu vai ter o telefone do ramal. Talvez tu consiga o celular da pessoa, mas provavelmente tem algum atrito ou tu tem que pagar uma ferramenta mais cara para conseguir acesso a esse celular. Canais que mais funcionam pra gente, mercado digital, Instagram, a gente sobreviveu durante 2 anos, a gente vendeu, sei lá, mais de 2 milhões só através do direct do Instagram, prospectando frio. E no mercado corporativo, LinkedIn e e-mail. A gente usa pouco telefone na prospecção outbound. Agora, quando o cliente levanta a mão, ou melhor, quando o lead levanta a mão, aí sim, a gente tem o WhatsApp dele, tem o telefone, então a gente foca nesses canais. Então, outbound digital, Instagram, outbound corporativo, LinkedIn, e-mail, e inbound no geral, quando a gente tem o celular, aí a gente entra muito mais em contato via WhatsApp e telefone. Então, não tem bala de prata. Depende do canal que o teu público utiliza muito mais no dia a dia. É aí que está a tomada de decisão referente a qual ou quais canais utilizar. Utilizar um canal só também não é recomendado. Não tem a estratégia perfeita, né? Acho que Não, o maior depende. problema do digital aí é justamente a galera que desiste rápido ou faz um primeiro contato ali, aquela semana abordou de algum jeito, utilizou algum script ali, pô, não funciona mais. Assim, cara, não é no primeiro contato que você vai ter sucesso, tá? Eu insisto muito numa coisa também. Se, por exemplo, a galera utilizar a prospecção outbound de ligação, cara, ligou para 20, 30 pessoas, ou até outro tipo de script, que e-mail a gente muda muito as métricas, mas, cara, não teve nenhum retorno positivo, ou pelo menos um aceite, alguma resposta, assim, cara, você vai ficar, às vezes, insistindo no erro ali, batendo ali, dando murro em ponta de faca, muda o script, vai lapidando, vai refinando, até você encontrar a melhor forma. Eu falo justamente isso. Tem gente que não gosta de fazer a ligação e o cara que tá tudo bem, show, não existe só. Vai tentar outros formatos, algum que você se identifique e que, de fato, vai funcionar, né? Porque também você não vai ficar fazendo alguma coisa que você não gosta. E eu já falo o inverso também, a minha outra segunda opinião, assim, cara, se você não gosta, aí mesmo que você tem que fazer, né? Você tem que aprender na força do ódio numa parada que você não gosta, porque qualquer outra coisa que vai vir depois vai ficar fácil, vai ficar mais simples, né, nesse processo aí. Mas acho que é muito isso também, cara, a galera tem...
Desiste muito fácil, né? No processo. No nosso mercado de gestor-agência, pô, a gente é pago para gerar demanda para as empresas e eles acabam esquecendo de gerar demanda para eles. E acima de tudo, nós somos uma empresa de vendas, né? A gente, cara, tem que estar vendendo. Nós não somos só uma agência. Nós temos que gerar venda para gente. Nosso foco, no caso, nosso crescimento é comercial, né, cara? E identificar o público ali. Eu mesmo já recebi algumas mensagens da SLG lá no meu Instagram. O pessoal vai pra cima mesmo, o pessoal não tem dó. Comercial trabalhando lá, cara. Já recebi algumas lá. Teve alguma que eu acho que eu fui até em frente, ele foi respondendo assim, vamos ver até onde que a gente vai aqui. Mas funciona, cara. Foda. E assim, o que eu gosto da ligação é porque você consegue ter outros sentidos, entendeu? Quando você tá falando com uma pessoa, você já sabe que ela tá sorrindo, só de ouvir a voz dela, sabe? Tipo, então o contato, a velocidade de resposta, então é tudo muito melhor, mas é aquilo, se o seu cliente você não tem o telefone, não vai ter acesso, não tem o que fazer, e você precisa prospectar de alguma forma. Por isso, a cadência é extremamente importante. Edu, você falou um negócio que vocês ficaram 2 anos ali focado no Instagram ali, faturou bastante, e hoje você falou os públicos que vocês atendem, né? O ICP de vocês aí. Quais são hoje os canais de aquisição que vocês estão utilizando? Tem algum canal assim, vocês ficam com um único canal exclusivo, ou existem alguns outros canais de aquisição gerando demanda para o comercial de vocês hoje? Para gerar demanda, quanto mais canais de aquisição o empresário tiver, melhor. A gente começou pela captação outbound. Como a gente é uma empresa que vende serviço, o canal de captação outbound geralmente ele é o mais barato, porque tu não fica à mercê do custo do lead. Mas aí a gente começou a abrir outros canais. Hoje a gente olha muito para geração de conteúdo orgânica, no Instagram, YouTube, LinkedIn. A gente tem networking, 20% das vendas vem através de networking, o que é bom. Me movimentando, indo para evento, em mentorias que eu participo, naturalmente eu agrego e me tornando uma pessoa interessante. Empresários vêm falar comigo. Então, outbound, inbound com geração de conteúdo, networking. Parceiros, então tem a base viral, tem as ferramentas que a gente trabalha em conjunto também, a gente indica clientes para eles, eles indicam cliente para nós também. E indicação. Então, esses são os 5 principais canais de aquisição que a gente tem hoje no negócio. Você falou evento também, né? Tanto o evento que participa, às vezes, que você tá lá em rodinha, conversando com pessoas, até evento de palestra, né? Tem muita gente que olha a palestra ali e não consegue enxergar o potencial que é aquilo dali. Você tá, às vezes, numa frente de um monte de gente, cara, e o que você faz ali, a forma como você faz, cara, você tá capturando, né, cara? A autoridade, principalmente ali, cara, lead que vai estar chegando ali depois e começa o fluxo comercial, né? Do aquecimento. E de longo prazo. Porque, assim, acho que geralmente o empresário que fatura acima de 2 milhões por ano, ele geralmente prefere um evento mais enxuto, mais exclusivo. Então, acho que na maioria dos eventos, as pessoas que estão ali dispostas a assistir palestras durante muito tempo, elas estão num momento... Amadurecimento, né? De amadurecimento, de buscar referência, de buscar insumo. Essas pessoas, acho que podem vir a fechar algo muito mais no futuro. Então, o evento ele é muito bom para geração de autoridade, para conseguir também retribuir toda a paciência que mentores tiveram comigo, que, enfim, outras pessoas tiveram para me ensinar. Mas eu percebo os eventos muito mais dessa forma. Assim, as principais vendas que vêm de eventos, de networking, elas vêm muito mais de tipo, masterminds do que de eventos grandes que eu tô lá palestrando, assim. Então, eu vejo essa distinção também do público, assim. Depende muito do evento que você vai. Tem Você deve conhecer o Rafael Lassance. Cara, ele é muito colega do Noal também, assim, eu acompanhava tanto o Rodrigo Noal lá em 2017, 2018, Rafael Lassance, eu já vi muito conteúdo dele, que um dos principais canais de aquisição dele, inclusive eu tenho até documentado isso daí, porque é muito bem lapidado, era justamente em evento, e ele deu um case que ele deu no RD Summit, uma palestra lá, que também tinha muitos empresários, como que ele capturou tantos leads lá no evento, e quanto de retorno trouxe aquilo dali, mas tem que saber fazer, né, porque tem gente que também vai utilizar isso daí, quer fazer pitch e tal, assim, cara, é totalmente o contrário, né, cara, o inverso. Show, 5 canais de aquisição. Você falou a porcentagem de cada um ali. Eu queria fazer uma pergunta sobre um dos canais. Uma vez eu vi algum conteúdo do seu sócio, não vou lembrar qual foi, se foi uma aula, masterclass, sei lá o que foi, mas era falando sobre indicação. Que ele é especialista, não alguma coisa assim. E então vocês têm um processo de indicação. Você pode falar um pouco pra gente como é que funciona isso? Porque, assim, muitas pessoas, elas vivem de indicação, mas sem processo. Sim. Simplesmente abre as portas e espera a indicação chegar. Mas não, vocês têm um processo desenvolvido para isso. Pode se aprofundar um pouco sobre esse tema, porque isso é algo muito interessante. Sim. Todo mundo já vende por indicação, desde que tenha uma boa solução, um bom produto, um bom serviço. O que acontece é que fazem isso de forma orgânica. De forma orgânica é o boca a boca. O que o Rodrigo e a Base Viral fazem? Estrutura um programa de indicação. Um bom programa de indicação sempre tem 3 pilares muito bem alinhados, que é uma recompensa,
os canais de ativação e uma mecânica clara. Como que funciona para montar esse processo? Primeiro, tu inicia calculando o teu custo de aquisição. Porque no momento que tu tem o teu custo de aquisição, tu sabe até onde tu pode ir em relação à recompensa. Perfeito. Não faz sentido tu pagar uma recompensa muito mais cara que o teu CAC. Porque senão era só continuar investindo nos canais que tu já tem. Então, beleza, entendi o CAC. Depois tu vai olhar para os teus clientes satisfeitos. Olhei para os clientes satisfeitos que responderam o NPS 10. Pergunta para essas pessoas quais são as recompensas que tu gostaria de receber por nos indicar. Pergunta bem aberta. A ideia é fazer brainstorm. Então, fez o brainstorm. Depois tu vai entender quais são essas recompensas que estão dentro do teu CAC. E tu vai construir uma pesquisa quantitativa em cima dessas recompensas. Então, tu vai elencar ali umas 10 recompensas que foram indicadas, tu pode colocar algumas recompensas ali também para testar na tua percepção. E aí, depois disso, tu vai ter vai entender a representatividade dentro da pesquisa de cada uma das recompensas. Então, um erro que o pessoal comete muito grande é de inventar a recompensa e não perguntar para o cliente. Então, quando tu coloca o cliente no centro, se torna muito mais atrativo para ele a recompensa que tu vai dar. Beleza, entendi quais são as recompensas mais desejadas. Um erro muito comum também é do pessoal colocar a recompensa mais desejada mais para o final da escada. Só que acontece, quando a pessoa engaja no programa de indicação, poucos se visualizam na última etapa do programa de indicação. O pessoal vai, tá muito difícil de chegar no que eu realmente quero. Então, o ideal é colocar a recompensa no meio para que mais pessoas se engajem a chegar ali. Beleza, em relação à recompensa, isso aí. Mecânica. A mecânica pode ser lead indica lead ou pode ser cliente indica cliente. E aí depende muito do negócio. Do exemplo, o Ítalo Marcílio foi um dos cases da base viral. Se não me engano, tem uma média ali, a cada... um lead no lançamento que o Ítalo Marcílio fez com metodologia do NOL, trouxe 8 outros leads. E não teve custo com isso, porque dá um e-book, dá uma aula, dá alguma coisa que não custa tanto para a empresa. Então, tu pode botar lead indica lead ou cliente indica cliente. E às vezes tu até pode remunerar o cliente por indicar leads. Se, por exemplo, tu sabe que tu converte 30% da base de leads qualificada, então a cada 10 leads que tu indicar, tu vai fechar 3 vendas. Então tu tem como pagar uma porcentagem do teu CAC para cada lead que for indicado. Se eu tenho 10% de conversão, eu posso pagar 10% do meu CAC por indicação, por exemplo, entende? Então essa parte da mecânica é muito importante também. E olhando para canais de ativação, o ideal, quanto mais canais, melhor. Como que eu fiz internamente em relação ao programa de indicação? Eu identifiquei quais são os pontos de maior satisfação do cliente. Então, quando ele fecha a venda, quando ele começa a consultoria, quando ele fecha o contrato com as pessoas que a gente indicou para ele, numa boa apresentação de resultados, ao final de um projeto que deu muito certo, numa pesquisa de NPS que a pessoa respondeu 10. Esses pontos de maior satisfação, eles são cruciais para pedir pela indicação. Então, tu pode colocar até teu time de CS, numa empresa de serviços, em torno disso, né? Envolvida com isso, para, ao identificar a satisfação do cliente positiva, tu ativar o programa de indicação. Entende? Então, olhando para canais, acho que iria nesse sentido. Então, são esses 3 pilares. Muito bem estruturado. Dá para cobrar uns R$100 por esse corte. Tranquilamente. Na agência, a gente sempre pede, né? As pessoas pedem indicação, só que eles não conseguem enxergar, eu acho que a indicação como um canal de aquisição, desde que você tenha um processinho, uma forma de fazer, né? Que foi o corte aqui que o Edu falou, né, cara? Todo o processo aqui. Antes a gente pedia... o cliente tá ali, entrou na operação, 3, 4 meses dentro, a gente ia pedir indicação lá. Hoje a gente mudou o formato. Quando o cliente, a gente faz o onboarding, entrou ali, a gente tem mais 10 dias no prazo para apresentar o plano de ação, estratégia, tudo aquilo ali. Que é aquele momento onde o cliente também está entusiasmado com o que vai surgir. A gente termina de apresentar o plano de ação estratégica, a gente vem com o processo de indicação, porque ele está ali entusiasmado, o que vai acontecer e tal, onde a gente pede essa indicação ali para o cliente nesse momento. E a gente faz também na última semana do mês, tá? E todo mês a gente acredita que as pessoas são movidas por incentivos, né? E na última semana do mês a gente também lança ali um processo, o programa de indicação nesse mês, a gente tem isso daqui de incentivos, etc, cada reunião agendada. Então a gente tem essas 2 formas de pedir a indicação hoje no nosso caso, né? No formato de agência, que a gente fazia antes, de uma forma, não que tá errada, mas não performava, né? Então não fazia sentido, a gente ajustou isso daí. Mas é também dos principais canais de aquisição nosso, cara, indicação. Vem muito, cara, muito lead mesmo. A gente só não ajustou ainda o da fraternidade ainda, cara. Mas agora, depois do conteúdo aqui, já vou mandar mensagem já, cara. O Rodrigo lançou um livro, que é o Criando Clientes Vendedores. Ele explica toda a metodologia da base viral lá. Então, vale muito a pena conferir. Muito foda. Porque, assim, o cliente que vem da indicação, ele já vem muito
pró-compra. A gente já tá muito redondo. O problema é conseguir fazer funcionar de forma igual, com processo mesmo. Pô, muito massa. Muito massa. E aí, agora falando sobre a parte de conteúdo. Que assim, eu te conheci, sei lá, tem menos de um ano atrás. E o seu Instagram, tipo, tinha, sei lá, 4 mil seguidores. Aí eu fui ontem olhar para dar aquela... Sempre estudo a pessoa que tá vindo, você já está quase 60 mil. Então foi um crescimento acelerado num curto período. O que vocês vêm fazendo de estratégias, conteúdo massivo? O que você tá nesse momento, nesse funil de aquisição aí? Legal. Como que eu cresci de 5 para 50 mil seguidores no Instagram? Tinha uma agência que me atendia e o grande lance foi geração de conteúdo massivo. Então, podcast, palestra e caixinha de pergunta, tudo indo pro Reels. Inclusive fazendo variações do mesmo corte de palestra algumas vezes. Tem cortes que eu já publiquei 5 vezes. Por quê? Porque como eu faço muito volume, passa despercebido o corte que foi repetido ou não. Então, está sendo muito voltado a isso, geração de conteúdo alavancada. Com 1 hora de podcast, isso vai gerar 10, 15 cortes e mais 3 variações de cada um, vai dar 45 cortes, por exemplo. Então, está sendo muito utilizando o Reels para alcance, com ManyChat, automação, jogando a pessoa pro direct do Instagram para ela receber uma isca, que é o playbook de ritos de gestão. Quando a pessoa entra ali, ela preenche um formulário e a gente vai abordar depois, através da equipe de pré-vendas, empresários que faturam acima de 1 milhão por ano e que tem uma dor ali que a gente resolve, entende? Então, não tem mistério, não tem bala de prata, seja algo simples, inclusive, de fazer. Tiver um editor de vídeo, alguém para publicar, que pode ser o próprio editor de vídeo, e alguém que domine de tráfego, domine de funil, automação, já consegue executar isso, assim. Então, isso mudou bastante o jogo pra gente. Isso foi algo bem, bem positivo que a gente fez aí nos últimos meses. E esse massivo é o quê? 1 por dia, 3 por dia? 5 por dia. 5 por dia? Porra! 5 por dia, 150 por mês em um canal. Agora a gente vai pro YouTube também 5 por dia, LinkedIn 5 por dia, Twitter, TikTok, porque é o mesmo corte. Só que aí tu tem que ter uma pessoa só para programar as publicações, entendeu? Que é um profissional que ele é mais operacional, entende? E o resultado falando na empresa, tipo, é um funil que tá sendo interessante? Sim, 41% das vendas esse ano vieram desse canal. 41%? Se tornou o principal canal de aquisição. Terminou de uma forma Vai, lastimável. Terminou de uma forma lastimável o relacionamento com essa agência, infelizmente. Mas tecnicamente são bons. Tecnicamente são muito bons. Porra. E se vir de HI Game... E se vir alguém de HI Game... Aconteceu esses dias. Uma pessoa que trabalhava com a iGame entrar no meu funil de pré-vendas. Infelizmente, a pessoa que trabalhava ali, ela não conseguiu identificar que era uma casa de aposta. Passou para call comigo. E aí, em 2 minutos de call, eu percebi... Falei, olha, cara, infelizmente, não vai rolar. Não, mas, cara... Infelizmente, a gente não atende. Não faz sentido tomar teu tempo e o meu aqui com essa conversa, entende? Então, chegou uma pessoa, conseguiu passar pelo funil, sentou na minha frente em reunião virtual e eu... Cara, infelizmente não rola, assim. Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Agora, queria me aprofundar na questão de processos também. Porque, assim, quando a gente fala, principalmente de agência de marketing, eu que venho da indústria, quando a gente vai lá na JBS e vai na BRF, os processos são muito parecidos, assim, são muitos poucos detalhes que mudam e os ingredientes aí dos produtos, enfim. Mas quando você vai para uma agência por ter uma barreira de entrada muito baixa e normalmente a agência cresce, que o cara começou sozinho e foi indo, os processos são todos diferentes, todos distintos, cresce meio bagunçado. O que você tem de dica para a pessoa conseguir criar um bom processo para a empresa dele, para uma agência ou para uma empresa pequena que está começando? Qual que é o primeiro gatilho que ele tem que prestar atenção e falar, cara, esse aqui é a primeira coisa que você precisa prestar atenção para você criar um bom processo? Legal. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de criar a checklist das coisas que tu tem que fazer no dia a dia. Se tu tem uma boa gestão do conhecimento das tarefas que tu tem no dia a dia, depois tu pode olhar, pô, beleza, o que eu posso documentar dessas coisas que eu executei para passar para outra pessoa? Então, eu olho muito para delegar funções dessa forma. Eu literalmente escrevo o que a pessoa tem que fazer, eu gravo um vídeo para que eu possa, ao contratar alguém ou surgir alguma dúvida do meu time, eu mandar o material e pedir que a pessoa traga somente as dúvidas depois. Se o processo gera dúvidas, depois pode ser complementado também. Então, o processo ele não precisa ter 50 páginas para te divulgar ele para o time. Tu pode começar simples, com 1 página, 2, tu vai construindo aos poucos, só que na medida que as dúvidas surgem, na medida que tem que explicar algo para o time, tu vai lá de novo, e aí tu complementa o material para que ele se torne cada vez mais completo e gere autonomia para as pessoas que estão ali. Hoje em dia é muito difícil, por exemplo, no meu time de pré-vendas me perguntar alguma coisa, porque o playbook tem, sei lá,
quase 50 páginas, e boa parte deles são perguntas e respostas, são coisas que o pessoal já me trouxe outras vezes, eu fui lá e complementei, assim. Então, não tem mistério olhando para como criar. É literalmente escrever como se tivesse uma pessoa... imagina tu mesmo do teu lado, antes de ter acesso àquele conhecimento. E, putz, vou ter que ensinar para mim. Beleza, vamos partir do princípio. Abra a ferramenta tal, clique em tal botão, escreva ali tais informações, depois tu vai em tal página. Então, tu pode colocar prints e ir conectando os prints com a escrita para a pessoa conseguir transitar. Inclusive, dá para gravar uma reunião de vídeo, tu contigo mesmo, e colocar num aplicativo de transcrição, tipo TLDV, Transcriptor, enfim, tem várias ferramentas. Meio caminho andado. Abre a reunião, explica o processo, passa para o TLDV, depois tu vai pegar a transcrição. Inclusive, o TLDV é uma ferramenta que usada para reuniões de consultoria ou reuniões de venda. Depois tu vai ter compilado por tópicos os assuntos que foram trazidos e tu pode fazer perguntas para a inteligência artificial do TLDV para que tu consiga levar os pontos que tu precisa identificar. Se eu fiz uma venda, eu posso pegar o diagnóstico e a proposta e perguntar para o TLDV... qual é a principal dor do cliente, como é que é a estrutura comercial dele, qual é o CRM que ele utiliza, quanto que ele faturou no ano, qual que é a meta dele até o final do ano. E aí, essa resposta do TLDV, depois eu posso montar um briefing e uma passada de bastão para o time de projetos, por exemplo. Então, fica muito mais produtivo, eu não preciso assistir toda a reunião, escrever manualmente. Isso serve para criação de processo também. Acelera muito o processo. Não, acelerou demais aqui. Acelerou demais. A galera quer, né, essas coisas prontas, mas não tem, cara. Lembra que essa questão da folha de papel, você falou comigo lá atrás, cara, sobre isso daí. E, de fato, pegar as folhas, começar a rabiscar pra você. Pra gente, às vezes, é muito simples uma coisa, só que pras pessoas não é. Por isso que tem que ser bem, cara... uma criança de 5, 8 anos ali saber fazer. Quando eu trabalhei como estagiário em cartório, que eu ganhava R$500 por mês, cara, em 2013 a 2015, era tudo muito processual, cara, e era lindo, assim, ó, que eles pegavam, olha, você vai ter que fazer tal função aqui, vinha alguém me dava um treinamentozinho rapidinho, só que tinha todo um PDFzão lá, cara, lindo, organizado, com um círculozinho vermelho, explicando o que era aquilo ali, assim, caralho, mano. Que na época, quando eu tava lá, eu até tinha salvo esses PDFs, eu nem sabia o que eu ia fazer da minha vida ainda. Mas, mas aquilo me encantou já demais, aquele material lá, a forma como eles organizaram aquilo ali, processual, cara. Que foda. Eu achei do caralho isso daí de gravar, não tinha esse insight. Isso gravar pra gente, transcrever e já fica o playbook ali. Porque daí você já vai... Tipo, um trabalho só, né? Você não precisa fazer 2 trabalhos. Exato. Normalmente a gente faz o contrário, a gente escreve primeiro... e depois grava. Não, aqui um só, você faz, grava e já era. Gravar como se fosse a última vez que você fosse fazer. Salve. E eu ia perguntar, gestão. Queria saber um ponto, porque quando a gente fala sobre comercial e home office, tem um conflito aí. Porque comercial, cara, a pessoa tem que estar ali num desempenho alto, porque senão é volume, né, cara? Se não tiver volume, é porque as porcentagens de conversão tendem a ser baixas naturalmente. E uma vez eu vi um corte do Theo Orozco falando sobre, cara, comercial home office tem que ter um nível de reuniões agressivo. Tipo, ele falou, cara, faz uma de manhã, um daily, depois faz uma antes do almoço, depois faz uma à tarde. Cara, qual que é a sua opinião nessa questão de home office pro comercial, na questão de gestão principalmente, né? Como que a gente gerencia? Eu não consegui fazer, eu tive que ir pro presencial para fazer acontecer. Eu não consegui fazer a minha equipe comercial trabalhar de fato do jeito que eu gostaria no home office. O que você tem de dica pra gente? Como que eu fiz pro meu time de vendas funcionar no home office? Estrutura de playbook, então documentação do processo para que eles tenham o que se basear. Estrutura de dailies, então reuniões diárias de 30 minutos para entender o que foi feito no dia anterior e o que vai ser feito no dia seguinte. Métricas do processo, então se eles estão atuando através de uma ferramenta de CRM, eu tenho como ver qual é o volume de atividades, como é que está sendo esse trabalho. Eu também marco reuniões de chat review ou roleplay para analisar o que eles estão fazendo no dia a dia, então com o time de pré-vendas. Hoje tem uma Rédia que faz isso, mas é importante entrar com o pessoal, pedir que eles compartilhem tela para ver as conversas, ver as prospecções, ver como é que eles estão desenrolando as argumentações. E aí, na medida que tu entende o volume da pessoa, e até nas ferramentas que a gente usa, dá para ver quando que a pessoa executou a primeira atividade do dia, como é que foi a progressão, quantas atividades ela fez por hora e que horas ela parou de trabalhar, por exemplo. Não posso cobrar horas fixas do pessoal, mas eu entendo que eles têm uma meta e essa meta ela só é atingida a partir de um volume de atividades. Então, eu tenho que ver se a pessoa está executando o volume que a gente precisa ou não dessa forma, se ela está na mesma pegada.
Inclusive, eu não gosto de contratar só uma pessoa para a função, tipo, ter só um SDR. Claro, no início do negócio, beleza, mas assim que tu tem a oportunidade de contratar 2 pessoas, é bom para que tu tenha base de comparação. Às vezes tem uma pessoa que está prospectando, sei lá, 50 por dia e uma pessoa que está prospectando 150 por dia. Claro que tem algum gap com essa pessoa aqui que está fazendo 50, entende? Então, não é o comportamento que a gente espera. Não que a gente vá prospectar 150 por dia, mas por fim de exemplo, assim. Então, para funcionar, tem que ter processo, tem que ter ferramenta, tem que ter ritual de gestão, tu tem que analisar também o que as pessoas estão fazendo. E, de preferência, tem que ter base de comparação para entender quem são as pessoas que estão fazendo tudo que de fato podem e quem que são as pessoas que estão ficando para trás na operação. E ter um funil de contratação importante para conseguir repor essas pessoas eventualmente e não ficar na mão de pessoas medianas na operação só por falta de capital humano, que é o que muitas empresas passam também. E eu, particularmente, não tenho problema com desengajamento, problema com o pessoal fingindo que trabalha ou trabalhando em outros lugares, dividindo muita atenção. Porque a gente tem um bom filtro no processo já de recrutamento e seleção. Se a pessoa já trabalhou home office, se o objetivo de longo prazo dela está conectado com a função que ela vai ter lá na empresa, o motivo pelo qual ela quer entrar, sucesso anterior, a gente olha muito para isso. Se a pessoa estuda assuntos relacionados ao que a gente entrega. Então, a gente tem tudo dentro de um ecossistema de uma empresa de consultoria comercial para que a pessoa respire vendas. Então, se ela gostar desse assunto, ela vai ter uma meta desafiadora e ela só vai conseguir atingir essa meta se ela tiver um volume de atividades diário e que leve ela para aquele resultado, olhando para as métricas de conversão do funil. Sim, perfeito, cara. Porra, animal, hein? Eu queria puxar um gancho agora, saindo um pouquinho do foco do comercial. Que é o seguinte, pô, eu sempre brinco quando a gente se vê, né? Pô, a gente já se conhece há uns 4 anos, eu sempre brinco assim, pô, não dá pra ficar perto do Edu, né, cara? Cara alto, tem uma voz, assim, oratória, assim, a dicção, bonito, e agora... Posicionamento. E agora, recentemente, o cara subiu no palco, cara, com um shape ali, assim, uma estrela, assim, caralho, não, cara, não quero mais ser amigo do Eduardo, cara, não dá pra brincar com ele. Difícil. Mas, tirando a brincadeira, cara, como que foi pra você essa questão da competição? O que você vê isso como atleta? Porque a gente que, pô, empreende, a gente sabe o quanto é difícil, né? Dia a dia, manter a disciplina. E o esporte que você foi fazer, uma competição de fisiculturismo, cara, tem que ter uma disciplina do caralho. Respeitar aquilo dali, alimentação, dieta, treinos. E como que foi isso daí pra você? É estressante pra caramba. É estressante, essa correria do dia a dia, cara, que a gente tem. E como que você conseguiu... colocar essa competição, por que você foi competir, como que isso caiu e teu colo, cara? Legal. Para empresários, para pessoas na área comercial, para pessoas que lidam com alta performance nos negócios, é importante também ter uma pegada de alta performance também em algum esporte. Porque o esporte, ele faz com que tu fique menos suscetível ao erro na alimentação, que tu durma melhor, que tu te movimente mais, possa usar ali da com serotonina na cabeça, da endorfina, né? Então, fazer um esporte em alta performance agrega muito a vida nos negócios. Porque ali tu aprende a ter disciplina, fazer o que precisa ser feito, honrar os compromissos contigo mesmo antes de honrar o compromisso com outras pessoas. A minha decisão de competir no campeonato de fisiculturismo natural foi muito olhando para dinâmica do meu dia a dia, de eu me colocar em alta performance e de como isso ia refletir em outras áreas da minha vida também. Eu já treinava há bastante tempo, eu treino desde 2012, mas nunca tinha levado a sério. No momento que eu decidi competir, isso serve também para pessoas que correm para fazer uma maratona, para pessoas que lutam para participar de uma competição amadora, qualquer esporte. No momento que tu decide competir com outras pessoas, que tu coloca um prazo, a primeira competição vai ser contigo mesmo. E no dia a dia, convites para beber, convites para comer alguma coisa diferente, para dormir tarde, qualquer convite que saia da rotina, aquilo que precisa ser feito, tu te torna menos suscetível, porque não é mais só por ti, não é mais só por hobby, tem algo mais sério por trás, tu não quer fazer feio na frente das pessoas. Então, a decisão de competir, ela me ajudou também a me organizar melhor no dia a dia, honrar os compromissos comigo mesmo, me tornei uma pessoa mais disciplinada, menos suscetível ao erro, menos suscetível a estímulos que poderiam me levar a tomar uma decisão errada. Então, passei a treinar mais, passei a dormir melhor, passei a comer melhor também. E melhorei meu relacionamento comigo mesmo, assim, do que eu tô disposto e consigo fazer, que eu consigo alcançar. Então, me trouxe uma autoconfiança mais forte também. E falando sobre pô, para você chegar no nível que você tá hoje, é necessário muito foco, meta, força de vontade. E aí, quando um empresário vê isso, ele fala, pô, esse cara é focado. Esse cara é focado, ele tem um caminho percorrendo. Então, tipo, também reflete nos negócios isso. Mas o difícil é conciliar tudo isso daí, porra. Tem que 48 horas por dia. Teve dias que eu chegava do treino meia-noite e eu tinha que fazer cardio ainda.
Nossa. Aí fazia 1 hora de cardio no final da competição. Ia dormir 1h, tipo 1h30 da manhã, 7 horas da manhã tava de pé de novo, assim. E aí vai muito disso, assim, de... Mesmo quando tá cansado, mesmo quando tá com sono, mesmo quando tá com fome, ir lá e fazer o que precisa ser feito. Isso traz uma energia muito grande de entender até onde a gente consegue ir se a gente tiver força de vontade, até onde a gente tá disposto a ir quando tem algo maior em jogo, assim. Então, e fiz amizades excelentes. Amizades que falam sobre treino, amizades que falam sobre fazer dinheiro, que falam sobre dieta, que falam sobre sono. Quando tu lida com pessoas que estão em alta performance no esporte, essas pessoas, elas não vivem no esporte. Muito dificilmente alguém vai viver só do esporte, assim, só atletas de elite. Então, tu encontra pessoas que têm uma mentalidade de prosperidade, abundância, alta performance, muito legal. Meu programa preferido no final de semana, quando eu tô em São Paulo, é ser para treinar na Ironberg, que é uma das maiores academias aí da América Latina, se não a maior, com amigos que estão empreendendo, mas que também levam muito a sério o esporte. Então é muito legal, a gente se encontra, a gente não bebe, a gente acorda cedo no final de semana para treinar, depois a gente sai para almoçar, fala de negócio, uma amizade extremamente saudável, assim. Então são pessoas muito legal, muito legais, assim, de estar próximo. Então, fortalece muito o ambiente, né? Enfim, toda a questão da ambiência e... Mais uma vez o ambiente voltando aí no foco, né, cara? Porque, pô, uma atividade cara. Quando você segue passo a passo. A alimentação é cara, tem suplementação. E aí, se o cara não vive disso, ele tem que ter um bom trabalho que vai sustentar esse seu ritual do dia a dia aí. Tem muita gente, né? Principalmente a galera do digital que fica, mais uma vez, trancada dentro do quarto e tal. Às vezes não prospera, não vai pra frente e tal. Mas quando o cara vai ver, tá lá gordo, tá lá com os exames tudo uma porcaria, né? E vem aquela frase que é, pô, CNPJ forte com CPF fraco não dá, né? Então você tem que cuidar de você antes de tudo, pra daí cuidar do seu negócio, né, cara? Cuidar da saúde. Não precisa ser fisiculturista, não precisa competir. Mas, cara, tem que cuidar, tem que ter algum hobby. Pra mim, eu uso muito como terapia, porque, cara, trabalho ali, chega um momento que a cabeça não vai mais, cara. A cabecinha não pensa, onde eu vou lá puxar um ferro vou cansar o corpo, mas a mente, ela descansa, cara. Então, eu uso muito isso aí, porque eu me conheço, eu sei o horário que eu vou ali, eu sei como funciona. E as pessoas que estão em casa, que nos assistem aqui, cara, vocês têm que ter isso, né, cara? Encontrar o seu hobby, não importa qual vai ser, se vai ser uma luta, uma corrida e tal. Mas isso daí é fundamental, cara, porque não é só negócio, acho que não é só 110% negócio. Tem que ter um meio termo ali, um equilíbrio, saúde em pessoa, em CPF, coisa que eu não economizo também, cara. Tudo que é relacionado à saúde, pô, academia, pô, pago 2, 3 academia. Tem que comprar suplementação, assim, pô, tá dando cara aqui, mano, foda-se, é saúde, tá ligado? Algum remédio, exame, porra, vai dar tantos reais o exame. Cara, foda-se, é saúde, então eu trabalho pra isso, né, cara? E no final da conta acaba ficando caro, mas é coisa que não dá pra economizar, cara, de performance. Cara, muito bom ouvir você falar sobre isso daí, e você vai competir agora de novo também, né, vai ser mais um deserto aí que você vai passar, sofrer mais um pouquinho aí, cara, que seja um sucesso mais uma vez. Obrigado, cara. tomara. Onde que a galera te encontra ou para contratar seu serviço? Como que faz para falar contigo? Acho que o canal mais direto que o pessoal tem comigo é através do Instagram, @ecalduro. Tô gerando conteúdo diário lá sobre venda, gestão, sobre fisiculturismo. Às vezes meus gatos aparecem lá também. E lá tem formulário na bio também, o pessoal pode me chamar no direct para conversar. O site da SLG é www.salesleadersgroup.com.br. Lá também tem algumas informações sobre a consultoria, caso o pessoal queira saber mais. Top. E a sua pergunta que você sempre faz, qual que é aquele recado? Como é que você pergunta? Qual que é o recado que ele quer? Para essa galera que tá começando ou que tá estruturando o comercial aí, ou tá iniciando no digital, deixa alguma mensagem de apoio, de incentivo, que talvez você tenha passado por esse processo também aí, que faça essa pessoa virar a chave dela, assim, que você passou também. Que você acredita nisso? Tanto a pessoa que às vezes tá focando no comercial, tanto eu acho isso pro empresário também que tá ali, que não sabe o que fazer. O que você fala pra essa galera? Ou a pessoa que tá começando na internet? Se tu tá começando no mercado digital, encontra alguém que já tenha chegado onde tu quer chegar. É muito importante ter boas referências, porque no geral, quando a gente cresce, né, sai do colégio, entra na faculdade, a gente só tem contato com as pessoas com quem a gente cresceu, que a gente, enfim, convive há muito tempo. E é difícil ter grandes referências de empresários aí nesse meio, salvo exceções. Então, no momento que tu tem uma boa referência, tu consegue filtrar ali os insumos que chegam até ti, e tu consegue entender um caminho validado, um caminho pelo qual essa pessoa já passou.
E tu pode se aproveitar desse caminho, né? Tanto através de conteúdos gratuitos, quanto eventualmente pagando, né, no novo momento, por um acesso maior a essa pessoa. Então, ter referência é muito importante e cuidado para fazer uma coisa por vez muito bem feita. As pessoas que melhor performam, as pessoas que mais prosperam, elas fazem a mesma coisa durante muito tempo e se tornam cada vez melhores naquilo que se propõem a fazer. Não ficam mudando muito de atribuição, não ficam mudando muito, tentando encontrar o hackzinho, tentando encontrar, agora essa é a onda, não. Pessoas que não desistem no digital. Eu particularmente não conheço nenhum exemplo de alguém que nunca desistiu e que não deu certo. As pessoas que a gente conheceu lá em 2020, lá em 2021, pô, tá todo mundo bem, tá todo mundo num caminho legal, assim, então sejam consistentes. Show, animal. Acho que esse podcast vai ficar no privado, vamos vender por R$2.000. 997, arrasa. Que mentoria, hein? Bom, a gente vai se encaminhando para o fim. Antes de finalizar, agradecer aos nossos patrocinadores que possibilitam a gente fazer isso. Primeiro, nosso grande amigo Kleisler, o advogado do digital, o cara que vai resolver os seus problemas. Não perca tempo aí com suporte, vai direto com o cara que entende. Ou, se você quer prevenir todos esses problemas, também fala com o cara, já registra a sua marca, deixa tudo certinho ali, para evitar dor de cabeça. Certo, Léo Junks? Perfeito. Registrar a marca, né, cara? Registrar e principalmente, que nem você falou, proteger, porque a gente sempre vai correr atrás do advogado quando der um problema, né, cara? Então, cara, já precaver tudo isso daí. É o cara que a gente acredita aí, vão estar há 4 anos conosco, cuidando dos nossos projetos, do meu evento, de todas as marcas que a gente desenvolve. Isso aí. E também nossos amigos da Copybase. Na Copybase, se você é gestor de tráfego, agência, você precisa de uma IA para agilizar o seu processo aí, de produção de conteúdo, planejamento de marketing, framework, anúncio, roteirização de vídeo, planejamento de stories. A Copybase é a ferramenta que nós utilizamos lá na agência e a ferramenta que a gente recomenda aqui para você que é gestor. Processos que a gente levava 7, 10 dias para entregar para os nossos clientes, hoje a gente faz em 1, 2 horas todo o processinho prontinho e fica tudo guardado e documentado e a IA melhorando cada vez mais para aquele nicho, para aquele projeto. Então, pessoal da Copybase, o Sérgio, grandes amigos nossos aqui do Dancecast. E também a gente vem democratizando o ensino, correto, Léo? Correto. Se você está aí assistindo a gente, quer começar no digital, não sabe por onde, está meio perdido, nós lançamos uma comunidade onde tem mais de 20 cursos aproximadamente, e dentro várias áreas, comercial, prospecção, Google Ads, tráfego, afiliado, tudo quando você pode imaginar, para você startar aí a ganhar dinheiro com a internet, viver da internet, evidentemente cursos que nós acreditamos e que estamos alinhados com nossos valores. Quanto que custa, Fernando? Qual que é o nome? Nosso espaço é o Adspace, nosso espaço, nossa comunidade. E é uma vergonha, R$29,90. Você não tem R$29,90? Pô, antigamente falava assim, é mais barato que uma pizza, mas uma pizza hoje custa 60 conto, então é bem mais barato que uma pizza. E assim, é só apertar um botãozinho que tem aqui em algum lugar da tela, que já vai para o checkout e também ajuda a gente a manter o nosso projeto aqui ativo. E o link também tá tudo aqui na descrição, tanto os do Calduro, do Léo e meu aí. Onde que a galera te encontra, Léo? Só lá no Instagram, Léo Junks, manda mensagem, caixinha, eu tô lá à disposição respondendo cada um de vocês. Só fala que veio aqui do podcast, que daí eu já gravo aquele videozinho ali maneiro e estou aqui para servir cada um de vocês também. Edu, mais uma vez, obrigado, cara. Foi uma aula isso aqui pra gente, sim. Tenho certeza que todo mundo que vai assistir isso aqui vai tirar vários insights, assim, valeu por ter dedicado um tempo e sentado aqui com a gente. Obrigado por tirar esse tempo, né? E por servir, né, cara? Querendo ou não, vindo aqui, você tá entregando conteúdo e muita gente sai daqui com um baita de conteúdo para se desenvolver cada vez mais e contar um pouquinho da sua história, da sua jornada. Pô, trabalhei de graça, escolhi o mentor, participei no ambiente. Cara, isso daí tenho certeza que sirva a tua história, esse conteúdo que a galera pegou aqui, sirva de inspiração para outras pessoas, que o universo ele acaba sendo perfeito, cara, isso daí volta demais. Obrigado mais uma vez, obrigado pela tua amizade que a gente já tem há 4 anos aí, cara. Fantástico, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo também que separou esse tempinho para assistir. Então, pessoal, não esqueça de seguir a gente. Pô, é um botão que você tem que apertar, cria vergonha na cara. Só seguir a gente que ajuda muito. E a gente vê você nas próximo episódio. Um abraço, valeu!